Boa noite, gente. Vamos entrando. Tainan acabou de entrar aqui. Já vou adicionar ele para a gente iniciar aqui a nossa live com o título O que é genocídio? Vamos fazer aqui um panorama a partir da atuação do Tribunal Penal Internacional, né, ou Corte Penal Internacional, mesma coisa. Então, o TPI hoje vai ser o nosso ponto de partida para a gente discutir o que é genocídio. Então, sejam bem-vindos, vão entrando, vão chegando. Tainan deve estar carregando aqui, né, a entrada dele no, aqui na live, daqui a pouquinho ele deve aparecer aí para vocês. Tainan foi meu aluno, já tem acho que alguns anos, talvez tenha aí uns 2 anos, algo assim, e ele hoje já formado, né, ele trabalha, ele é assessor jurídico do Ministério Público aqui da Bahia e está fazendo a pós-graduação em Direito Público. Então, a gente está esperando ele entrar, acho que, cadê? Vamos ver se ele agora consegue. Às vezes a internet dá uns bugs na gente. Mas, conhece? Olá, agora ele entrou. E aí, gente? Bem-vindos, bem-vindo, Tainan. Já está Obrigado, professor. o nosso título, né, da nossa live, apresentando um pouquinho você para quem não te conhece. E a gente tem bastante coisa para tratar hoje, né? Você quer se apresentar um pouquinho também, Sim, falar um sim. pouquinho de você? Vamos ser dinâmicos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite, né? É uma coisa muito importante, favorece bastante a gente agregar conhecimento a outras pessoas, passar o conhecimento, que isso aí que é o mais importante dessa live. E, de antemão, vamos prosseguir. Essa live, no final dela, vai parecer um deboche a algumas pessoas, mas não é. Que fique bem claro isso, que a gente vai tratar com fatos, né? Com fatos e precedentes, coisas que já existem e vai parecer, mas não é. E obrigado por me convidar. Prazer ter ex-alunos e alunos aqui nesses espaços, né? Acho que é sempre importante a gente ventilar o conhecimento, porque acabam entrando nas nossas lives pessoas que às vezes não são do direito, né? E que viram que era a gente que conhece de repente, e aí aprende alguma coisa nova e já pode repassar também esse conhecimento. Então, genocídio é uma palavra que está um pouco na moda, né? O que é algo negativo, claro, porque genocídio é uma palavra que indica um crime de gravíssimo impacto na sociedade, e a gente quer delimitar aqui, a partir do que existe na legislação internacional, de como o Tribunal Penal Internacional vem lidando com esse tipo penal. Todo mundo que foi meu aluno ou me conhece aí da internet sabe que eu não sou penalista, não é a minha área. Aí Tainan vai saber muito mais do que eu, vai poder ajudar muito mais do que eu. E quem estiver aí também assistindo for, né, penalista, pode nos ajudar. Mas aqui a gente está indo por um caminho do direito internacional, que aí é mais a nossa praia aqui, né? Inclusive, está indo para o meu aluno de internacional. Na verdade, eu fui de projeto de pesquisa, o pré-projeto de É pesquisa. verdade, mas é que sua turma toda estava lá em internacional, não Foi, foi? Eu me foi lembro. boa Tanto parte da minha. audível. É. Mas o seu pré-projeto ajudou muito a sua correção, digo logo. Então, é importante a gente ressaltar esse crime de genocídio, até porque ele tem base na lei brasileira também, importante a gente direcionar, e o Estatuto de Roma, ele vem para conjugar, né? Ele vem para dizer, olha, estamos aqui, nós vamos julgar e não vai passar impune nenhum tipo de crime que fira a esfera internacional. Então, tem esse expansionismo aí, essa expansão do direito internacional nos últimos tempos, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente destacar alguns pontos, alguns antecedentes históricos, né? Antes do incremento do Estatuto de Roma, a gente vai mostrar que houve alguns vetos de países importantes que a gente considera, né, de todo modo gigantes, né, como os Estados Unidos. E aí eu passo a bola para você, a gente já começa e aí vamos dispor aí esse tempo. Pronto. Então, eu vou fazer um passeio inicial aqui para as pessoas entenderem o que é o Tribunal Penal Internacional e por que ele foi criado, porque eu acho que isso é importante para a gente balizar aqui o nosso recorte histórico e por que a gente está falando
desse panorama, né? Lembrem vocês, todo mundo com certeza aí se lembra que estudou na escola, que no final da Primeira Guerra Mundial houve uma série de tratados de paz que findaram a Primeira Guerra Mundial e que os vencedores, né, o lado vencedor da Primeira Guerra, além de fatiar as colônias entre si, né, fazer uma redivisão ali, o chamado Scramble for Africa, e eles fizeram uma redivisão tanto do território africano, principalmente do norte, quanto do Oriente Médio, pegaram as colônias que eram dos perdedores da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra. E quando isso aconteceu, ali teve-se a ideia de que era importante punir os países perdedores, né? Era importante que eles virassem Estado-nação, porque lembre que na Primeira Guerra ali houve a queda, a derrota de alguns dos impérios que ainda vinham, né, do século XVIII, XIX. Então, quando caem os impérios e esses perdedores são fatiados em novos estados modernos, né, com todo o ideário de Estado que vinha do outro lado da Europa Ocidental, eles sofreram punições ao final da Primeira Guerra. Todo mundo se lembra, pelo menos, do Tratado de Versalhes, né, quando a gente fala de fim da Primeira Guerra, e das punições especificamente que recaíram sobre a Alemanha. Por que todo mundo se lembra disso? Porque as punições foram muito pesadas, incluindo boa parte da produção de carvão. A Alemanha era um dos principais produtores de carvão ali da região, e eles, por conta dos tratados de paz ao final da Primeira Guerra, foram obrigados a entregar grande quantidade desse carvão para a França. E isso, junto com outras punições que a Alemanha, como um Estado, recebeu ao final da Primeira Guerra, fez com que a Alemanha entrasse numa situação de crise econômica muito grave, além de perder a guerra, o que obviamente já é ruim, né? Mas você ainda tem as punições. E essas punições levam o povo alemão, não, claro, não na sua unanimidade, mas levam o povo alemão como um todo a buscar soluções rápidas, fáceis e acreditar no discurso de um cara muito carismático chamado Hitler. Aqui eu estou usando carisma no conceito de Max Weber, por favor, viu? Quem não conhece, vai lá dar um Google. Mas o Hitler, ele promete soluções simples, rápidas, fáceis, para um problema que era muito grande, muito complexo e que parcialmente era por conta da perda da Primeira Guerra e desses tratados. Então, quando vem a Segunda Guerra e acontece tudo que todo mundo sabia que aconteceu na Segunda Guerra, quando acaba, os aliados agora, né, vencedores da Segunda Guerra, pensaram, poxa, não dá para punir os estados. Porque quem comete as ações, os crimes de guerra, as coisas mais graves, são indivíduos, ainda que representando estados. E aí eles invertem a argumentação em relação ao que foi no final da Primeira Guerra. O final da Primeira Guerra pensou, temos que punir o Estado, porque perdeu a guerra, todo mundo perdeu. Agora não, agora na Segunda Guerra eles perceberam, não vamos cometer o mesmo erro, senão daqui a pouco vai ter a Terceira Guerra. Vamos então punir os indivíduos responsáveis pelas ações que são considerados crimes de grave impacto, né? Os chamados crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então, no final da Segunda Guerra, criam-se os tribunais, como o de Nuremberg e o de Tóquio, que vão julgar, respectivamente, né, os criminosos da Alemanha, criminosos de guerra da Alemanha e os criminosos de guerra do Japão. E isso foi considerado, na época, até uma coisa muito pirotécnica, para mostrar para a sociedade mundial que os aliados eram heróis, bonzinhos, maravilhosos, uns anjos 100%, e que a Alemanha e o Japão eram absolutamente, né, tudo que há de ruim no planeta Terra, para que esse binarismo, né, até mesmo lavasse aí, né, alguma culpa, né, algumas questões morais, também de coisas muito violentas praticadas pelos aliados, pelo lado, né, eu estou fazendo assim porque o Brasil, teoricamente, estava com os aliados, né? Então, a gente tem esse momento aí de expiação, de culpa e de pirotecnia para mostrar que somos maravilhosos e bonzinhos. Se vocês olharem tanto os documentos, quanto tem hoje em dia filme, documentário, tem livro, tem de tudo que vocês quiserem procurar para ler sobre o julgamento de Nuremberg. Tem um filme, inclusive, com Alec Baldwin no papel principal, que é muito bom. E aí você percebe que tem uns problemas jurídicos na construção de um tribunal que é feito já para condenar. É um tribunal cujos tipos penais são criados já para encaixar nas condutas que aconteceram no passado. Para quem não é do direito, no direito a gente só considera que você pode ser, né, acusado e eventualmente punido por um crime se aquela conduta já era crime quando você praticou. Justamente. Porque é a realidade penal. Você não pode adivinhar como é que vai ser no futuro aquela conduta que você está praticando no presente. Então, o Tribunal de Nuremberg, o de Tóquio, enfim, os tribunais que são criados ad hoc, como a gente fala, né, que são criados para um determinado caso, eles têm esse problema. Eles criam tipos penais para condutas que aconteceram no passado, e que aí vou estar aqui lembrando, são tribunais de exceção. Sim. E isso é grave,
Claro que eu não estou dizendo que a gente deveria liberar totalmente tudo que os alemães fizeram, tudo que os japoneses fizeram, etc. Não é disso que se trata, tá? O pessoal tende, assim, é 880, né? Ou pune, ou é impune. Não é assim, gente, calma. Mas, do ponto de vista técnico-jurídico, esses tribunais de exceção, esses tribunais ad hoc, eles são uma excrescência. Eles são absurdos, eles violam assim, os princípios mais básicos de devido processo legal. Não é à toa que se você for assistir qualquer filme, qualquer livro, ou você for ler sobre esses tribunais, você vai ver os réus argumentando sistematicamente a mesma coisa. Eu não cometi nenhum crime porque eu agi dentro da lei do meu país. Não existia essa lei na época que eu estava, né, fazendo seja lá o que for. A lei é criada justamente para condenar, né? É justamente essa criação desses ad hocs aí, desses tribunais, são tribunais de exceção justamente porque eles não seguem nenhuma linha do direito penal e muito menos do direito internacional, né? Que ele já surge com aquele preceito de paz, aquele preceito de paz versus guerra. Então, quando esses tribunais de Tóquio é importante salientar, né, que os nazistas eles fizeram o maior crime de genocídio da história, já verificado, né? Depois da colonização, você quer dizer, né? Porque isso aí a gente vai tratar um pouco depois, porque a colonização, a gente vai ver que o genocídio é um crime sistemático, então a gente já tem 500 anos aí, 500 ou mais anos, que vem nesse processo de genocídio. Então, o nosso genocídio é um genocídio permanente. Aí, eu estou dizendo porque o Holocausto, ele recorta uma parte da história que aqueles nazistas, eles pegam os judeus, não só os judeus, tem a questão dos ciganos, a questão dos homossexuais, sabe? Então, eles não verificavam nenhum tipo de dignidade da pessoa humana, não existia esse princípio. E quando vem esses tribunais ad hoc aí, eles julgam aquilo que já aconteceu. Eles criam a lei. Quando aconteceu, por mais que absurdo, estava dentro da legalidade do país, né? Assim, os alemães praticamente eles se defendiam dizendo que, não obstante eles entenderem que de fato foram exterminadas as pessoas, etc, etc, e que existe algum componente moral aí, eles até alguns chegam até a admitir, né, que bom, é realmente moralmente questionável. Mas daí a você dizer que é crime, começa a ter um problema, porque não existia nenhuma norma que tornasse aquilo dali crime antes deles fazerem. E veja, nenhum de nós viaja no tempo para o futuro para poder checar como é que vai estar a lei no futuro para poder modificar seu comportamento do agora. É impossível. Então, a falha jurídica, técnica desse tribunal de Nuremberg, do de Tóquio e de uma série de outros tribunais ad hoc que surgiram depois da Segunda Guerra. A gente teve tribunais ad hoc até os anos 90. Né? Teve tribunal ad hoc na Guerra da Bósnia, tem uma série de momentos da história em que esses tribunais e é isso também que a Evelyn lembrando bem. Esses tribunais, interessantemente, esses da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, eles só julgaram os perdedores. Nenhum indivíduo do lado dos aliados foi sequer acusado, o que é também um ponto a questionar. Dizer, bom, então a gente está lidando com o Capitão América versus todo o mal da Terra. É uma coisa absolutamente assim, fora da realidade, não é? Então, a gente tem que pensar por que o Tribunal Penal Internacional vai surgir lá em 98, né? Na prática ele entra em vigor em 2002, mas ele vai surgir aqui quase, né? Já no século XXI. Né? Por quê? Porque tem toda essa história de incômodo com esses tribunais, tendo seus julgamentos sistematicamente questionados, e embora a gente não ache moralmente defensável, né, as ações de vários desses réus aí, óbvio, mas a gente tem que questionar do ponto de vista técnico, porque se a gente é do direito, a gente tem que pensar que, bom, hoje eu concordo, né? Assim, moralmente eu concordo lá com o Nuremberg, mas e se um dia o acusado for eu? Porque às vezes a história vai para um lugar que você não espera. E tem a questão também de um conflito aí entre soberania, a soberania nacional dos estados e a jurisdição internacional. Que aí vem esse Tribunal Penal Internacional, através do Estatuto de Roma, e tipo, ele preceitua que a soberania nacional ela vai ser deixada um pouco de lado. Em alguns casos, até porque a gente vai explicar os princípios, né, e principalmente o princípio da complementaridade,
que essa jurisdição internacional ela vem de forma subsidiária. Ela não incide em todos os casos, não são todos os casos. Aí a gente vai com a satisfação do processo e julgamento de cada país, mas e ainda teve, é importante a gente lembrar, lá em 1950, entre 1950 e 1953, houve essa tentativa, né, da criação de um estatuto, e não houve aprovação. Lá em 53, não houve, aí foi vetado de fato esse estatuto, e aí só em 94 que começaram aquelas conversas, né, as comissões, as sessões, e aí em 98, aí pronto, aí deu certo e a entrada em vigor em 2002. Tem um fato, uma característica importante, uma característica não, uma curiosidade, é que os Estados Unidos, eles vetaram o projeto, né, o estatuto, eles vetaram, assim como Israel, China também vetou, Iraque, Líbia, Catar, e o outro país eu não lembro, mas foram 7 países, além dos 21 que se abstiveram. E aí os Estados Unidos, nos anos 2000, eles iam pegar esse processo de ratificação. Eles chegaram a começar a análise, a fazer todo aquele procedimento de ratificação, só que quando chegou em 2002, aí houve a mudança, né, que aí foi de Clinton para Bush, para George W. Bush, e aí todos sabem, né, que Bush adora uma guerra, e ele adora os seus aliados. E o que é que ele foi? Por ser temerário, eles ficaram com medo dos seus soldados, dos seus militares, eles serem processados e julgados por esse tribunal pelos crimes de guerra cometidos, principalmente ali no Iraque. Entendeu? Então é muito importante a figura desse tribunal, porque ele solidifica a promoção da paz, a promoção da dignidade humana, e ele vem para ferir, não ferir, de fato lesionar, mas ele vem para mitigar um pouco essa soberania que às vezes perpassa e torna impune determinados crimes. E aí tem algumas coisas a gente discutir, né? Para quem quiser dar uma olhada depois, no Brasil, o Brasil é parte desse tratado, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. O tratado é de 98, como a gente falou, ele entrou em vigor em 2002, e o Brasil está lá desde o começo. Aqui é o decreto 4388 de 2002. Quem quiser depois abrir aí na internet, no site do Planalto, e ler mesmo, não é tão longo, e ele é bem didático. O bom das redações dos tratados internacionais é que eles são bem didáticos, explicativos, né? E esse tribunal, então, ele é o primeiro tribunal permanente, né, independente na esfera internacional que julga indivíduos. Porque veja que quando a ONU é criada em 45, também a gente tem ali, dentro do escopo da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, que muita gente confunde esses dois, porque os dois são em Haia, os dois têm sede em Haia. Aí, às vezes, na notícia, no jornal, sai assim, Tribunal de Haia. Aí o pessoal não sabe se é o Tribunal Internacional de Justiça, que só julga os estados, ou se é o Tribunal Penal Internacional, que é outro tribunal diferente, com outros juízes, outro tratado, tudo diferente, e que só julga indivíduos. São dois tribunais diferentes. Então, em 2002, entra em vigor o Tribunal Penal Internacional, e como o Tainan lembrou bem, alguns dos países que mais fazem guerra não entraram no tratado. Isso significa o quê? Significa que os indivíduos desses países, como, por exemplo, os dos Estados Unidos, não podem ser acusados, não podem ser julgados pelo TPI. Isso já é uma grande problemática. Porque se os países que mais fazem guerra, que mais, portanto, teriam como contexto para praticar os crimes de guerra, praticar os crimes contra a humanidade, que a gente vai ver no decreto quais são e como é que são delimitados, esses indivíduos de cara já estão fora. Por quê? Porque cada um desses estados, seja Estados Unidos, Brasil, Itália, qual for, tem direito, no exercício da sua soberania, de decidir se vai ou não participar de um tratado. Quando o Brasil diz, eu quero participar desse tratado, coloque meu nome aí nesse negócio, inclusive eu vou botar aqui no meu direito como decreto 4388, e está aqui, né, no meu ordenamento jurídico agora. Isso significa o quê? Que os brasileiros, a partir daí, poderão ser julgados por esse tribunal, se cometerem esses crimes, se forem acusados desses crimes. Mas, se qualquer estadunidense cometer qualquer um desses crimes, ele não pode ser julgado por esse tribunal, porque o seu país exerce sua soberania de se alinhar ou não, né, se adequar ou não a um tratado. Os Estados Unidos, via de regra, não entram em tratado nenhum. Eles fazem um barulho da zorra
atrapalham a redação, botam na redação o que eles querem e o que eles não querem, porque todo mundo fica com medo, obviamente, Estados Unidos, a Rússia também faz um pouco isso, mais ou menos do que os Estados Unidos, e não entram. Então é legal, porque ele diz qual é a regra do jogo para ele não jogar. Ele diz a regra do jogo para você se submeter, não é legal? É incrível, é de uma justiça, o direito internacional, que é uma coisa linda. E E aí, o Tribunal Penal, ele, só para fechar essa parte, né, da gente falar o que é o tribunal, ele é regido por esse Estatuto de Roma e ele vai dizer, que eu vou ler exatamente como está no texto. Ele tem jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto. São crimes de uma tal gravidade que constituem ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade. Então, como o Tainan comentou, essa jurisdição do tribunal, ela é complementar. O que isso significa? Vou passar para a Tainan para explicar aí um pouco isso. então, de em primeira mão, vamos tentar explicar de uma forma que todos entendam. Compete aos tribunais nacionais de cada estado processar e julgar diante dos princípios, dos preceitos básicos, né? Que é devido processo legal, anterioridade da lei penal, sabe? Você tem que olhar, avisar aquele princípio da dignidade da pessoa humana e aí, conforme isso, aí um juízo de garantia, né? Tem essa questão também, quando a gente fala garantista, não é como o Rodolfo falou na live anterior, a gente não tá, bandido bom, leva para casa, essa questão não. É o processar e julgar que tem que ser dado de maneira satisfatória. Satisfatória para todas as partes, né? Conforme a lei. E aí o que acontece? Quando o Tribunal Penal Internacional ele percebe que os tribunais nacionais eles não estão julgando de maneira satisfatória, ou então quando o Estado parte ele decide não julgar, não processar e julgar, ou então quando ele não quer fazer isso, aí vem o Tribunal Penal Internacional e atua. Por isso que quando a gente for fazer essa estruturação do Tribunal Penal Internacional, a gente verifica que tem a figura de um ser muito importante, que é o escritório do procurador. Você vai saber explicar muito melhor que eu, só que essa figura do procurador, a gente vai ver como é a movimentação de todo o Tribunal Penal Internacional. E quando a gente diz independente, mas há a cooperação internacional, há a cooperação aí. Até porque o Conselho de Segurança da ONU, em alguns excessos, ele pode atuar para bloquear também as investigações, quando o tribunal excedesse, né? Então, o princípio da complementaridade e subsidiariedade, eles vêm para dizer assim, ó, o Tribunal Penal Internacional, ele vai estar aqui, ineste, ele tá atento a todas as situações. Se por acaso o Estado que faz parte, ele decidir não atuar, ou ele atuar de maneira insatisfatória, somente julgar do ponto de vista formal. E aí vem o Tribunal Penal Internacional, toma para si as investigações e aí começa. Entende? Então, eu acho que fica mais claro assim quando a gente não usa os termos jurídicos. Eu tentei nos últimos dias provocar essa reação, porque a gente, quando atua, a gente começa a falar, né, o juridiquês, então, como tem muita gente que não assiste, eu acho que fica claro dessa forma. Isso. Então, o Tribunal Penal Internacional ele não é a via, assim, o primeiro lugar que você vai parar, que você vai buscar algum tipo de reação, algum tipo de justiça. Você tem que tentar primeiro no país onde o crime aconteceu, né, onde foi praticado aquele ato. Se não for satisfatório, aí pode-se ver se encaixa em alguns tipos penais que estão lá no Estatuto de Roma. Então, o Estatuto de Roma, ele tem quatro blocos de crimes. Eu digo blocos porque cada um tem várias condutas que podem significar aquele crime. Então, tem o bloco dos crimes de guerra, tem o bloco dos crimes de agressão, o bloco do genocídio, que é o que a gente vai mais prestar atenção aqui, e o bloco dos crimes contra a humanidade. Cada um desses, então, tem uma série de condutas que vocês podem depois entrar lá no Estatuto de Roma e ler, e que podem significar aquilo. Então, você pensando, né? Será que o Bolsonaro pode ser acusado por
todos esses crimes? Bom, vai lá ler a lista para ver se alguma das condutas, ou várias, tem ali o encaixe, né? Se aquilo ali se configura. E aí, como o Tainan bem lembrou, tem o procurador, tem o escritório ali, a procuradoria, né? Então, quando a denúncia é feita, ela vai passar pela procuradoria, que vai analisar se tem indício suficiente para começar uma investigação. Isso não garante que o processo vai ser aberto, porque pode ser que nessa etapa de investigação a procuradoria entenda que não tem realmente ali como proceder com o processo. E aí pode ser que o processo não seja aberto. E também o processo sendo aberto, num segundo momento, nada garante que a decisão vai ser de condenação, certo? A gente aqui nessa live não se dispôs especificamente a falar das condenações que existem, que deixam de existir, né? Não é o nosso objeto, mas eu queria deixar isso claro, porque às vezes as pessoas, principalmente quem não é do direito, elas dão um salto e acham que se alguém chegar lá no meio do TPI ou mandar um e-mail e disser, olha, tal pessoa fez tal coisa, automaticamente vai para o júri. E pronto, resolveu, vai julgar, vai para... Calma. Saiu notícia esses dias em relação ao Bolsonaro, que foi o que provocou a gente até pensar nesse tema, sobre uma denúncia envolvendo justamente o genocídio. E saiu na mídia, e isso é um problema, porque como a mídia tenta, de certa forma, às vezes, simplificar para passar a notícia de forma mais resumida, acaba passando também errado. Então saiu na mídia assim, tribunal aceita denúncia contra o Bolsonaro. Aí o pessoal, yes! Agora vai! Ficou parecendo que ele já tinha sido condenado. Tipo, gente, o que aconteceu foi que a procuradoria recebeu o negócio. Ato formal, deu um carimbo assim, tipo, recebi. Vamos ver aí, né? O que vai acontecer, observar se tem os indícios, ainda nem foi aberta a investigação. Então, a gente tem que ter calma por conta desse andamento. E o fato de que, é sempre bom lembrar, que como os países que mais praticam os atos de guerra, que mais guerreiam, eles estão fora do tribunal, mas estão dentro do Conselho de Segurança da ONU, existe uma interferência aí, que Tainan já sinalizou, que é, no mínimo, questionável. Porque você tem países que não estão jogando, né? Vamos falar assim, bem simples, países que não estão jogando e que interferem nas regras do jogo. Então, para alguém ser juiz, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, existe uma série de protocolos, né, de etapas, e que basicamente passa pelo escrutínio do Conselho de Segurança da ONU. Não sei se vocês lembram, mas os 5 que têm cadeira permanente no Conselho de Segurança e que têm poder de veto no Conselho de Segurança são justamente os aliados: Estados Unidos, Rússia, né, ex-União Soviética, China, França, Inglaterra. Desses, 3 não estão no tratado. Só França e Inglaterra que estão. Então fica um pouco complicado a gente pensar na atuação do Tribunal Penal Internacional como assim, a salvação da lavoura, né? Esses aí sim, agora chegou aí os Vingadores, né, da Marvel. Baixa a bola um pouco, tá? Inclusive porque tem até um artigo meu que está publicado, quem quiser procura aí no Google, que se chama, deixa eu pegar o nome aqui, um balanço da atuação do Tribunal Penal Internacional até aqui, seletividade e neocolonialidade. Porque na prática, dos casos que já foram julgados pelo TPI, a avassaladora maioria são casos na África. Quem foi julgado e condenado são os homens negros africanos. Teve um caso de uma mulher, também negra, africana, que foi processada, mas acabou não sendo condenada. E um outro caso, ou 2, assim, pouquíssimos casos, que não são negros, mas são árabes. Sabe? O primeiro caso que começou a ser investigado aqui na América Latina foi em relação à Venezuela, também não foi muito adiante. Nunca houve assim, uma investigação na Europa Ocidental. No máximo, Europa Oriental, né? Os casos ali de Bósnia-Herzegovina e tal. Aí eles se preocuparam um pouco ali com o que toca no Oriente Médio, mas a gente tem uma questão aqui de uma certa seletividade do Tribunal Penal. São poucos casos até agora, então é possível mapear, mas a amostra ainda não é nem a amostra, é o universo. O universo da pesquisa é pequeno, porque foram relativamente poucos processos. Mas quem quiser, depois pega lá o artigo para ler. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, repare, eu falei dos 4 blocos, né? Dos tipos de crime que o tribunal tem competência para julgar. Está no artigo 5º do Estatuto de Roma. Mas a gente quer falar do 6º, porque o 6º é que diz o que é genocídio. Aí eu vou só conceituar aqui, aí eu passo a bola para a Tainan para ele comentar aí e falar um pouco do caso do Omar al-Bashir, né, que foi um caso já julgado de genocídio. O artigo 6º diz o seguinte: para os efeitos desse estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir,
no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, você tem essas opções todas aqui de destruição de qualquer um desses tipos de grupo e que não precisa ser total. O objetivo da ação tem que ser destruir, mas pode ser uma destruição parcial. Você pode não ter a pretensão de obliterar aquele grupo da existência humana. Então, quais são as condutas em específico que podem configurar genocídio tendo essa intenção? Homicídio de membros do grupo. Então, veja, homicídio isolado de uma pessoa não configura, porque não tem a intenção, né, de destruir ou em todo, no todo ou em parte aquele grupo. Mas se você começa a matar vários indivíduos daquele grupo, você já começa agora a se questionar qual é a intenção, por que estão matando essas pessoas e talvez configure. Outra conduta, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Está na lei, isso eu não inventei, não. Então, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, com essa intenção, já poderia configurar. A terceira, né, das hipóteses, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial. Então, você tornar a vida dessas pessoas, desse grupo, tão ruim, né, tão precária, tão difícil de se manter, de sobreviver, isso pode também configurar o genocídio. Quarta e penúltima, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Então, você está impedindo que esse grupo se renove, né? Que vão nascendo novos indivíduos. Então, você pode pensar, por exemplo, em medidas de esterilização da juventude, né? Alguma coisa que você possa, não sei, estou inventando aqui, né? Que você possa colocar alguma substância na água, no alimento, que torne os jovens inférteis, né? Que eles não consigam se reproduzir. Matar os bebês, matar as mulheres. Tem práticas que já foram reconhecidas na jurisprudência internacional de estupro de guerra, estupro como arma de guerra. Porque para alguns grupos, quando existe uma mulher que engravida de um homem de outro grupo, é como se essa mulher tivesse deixado de ser do seu grupo. Ela é considerada impura, ela é considerada maculada, suja, enfim, útero sujo. Tem uma série de expressões que aparecem, né, nas decisões e dos precedentes internacionais, em que essas mulheres, na prática, vão ser excluídas do grupo, se elas engravidarem por conta de terem sido estupradas pelo outro grupo na guerra. Então, existe muito essa prática de estupro como arma de guerra, porque a ideia qual é? A ideia é você inviabilizar a reprodução do grupo, já que essas mulheres vão ser consideradas excluídas. É muita violência ao mesmo tempo, né? Porque você é estuprada e, ainda por cima, você é excluída do seu grupo. E a última conduta é a transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Então, você tira as crianças, porque, obviamente, aí você vai impedir a reprodução, essas crianças não vão estar no seu grupo. Keivla lembrou bem, os Estados Unidos tiveram política de esterilização de negras muito intensa, é verdade. Né? Então, tem uma série de precedentes históricos desse tipo de prática. O interessante do Estatuto de Roma é bem isso. Eles não inventaram isso imaginando que nunca aconteceu. Eles pegaram coisas que já tinham acontecido e colocaram aqui. Então, para a gente configurar genocídio, tem que ser uma dessas coisas, ou várias dessas coisas. Que é um pouco do que o Tainan vai nos contar aqui agora. E no Brasil, professora, de acordo com a Lei 2889 de 1956, a gente vai verificar que esse crime de genocídio, esse termo genocídio, quando você destrói total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, determinada cultura, né? Por ser de determinada cultura, esses membros aí, a gente verifica que esse termo é muito anterior ao Estatuto. Ele é muito anterior. E aí a gente verifica que o Brasil ele foi além, ele foi muito feliz em determinada parte da lei. O legislador, quando ele preceitua ali o crime de genocídio, ele foi muito feliz em uma parte, mas quando ele faz a punição, ele identifica que existe o crime de genocídio, correto? Só que quando ele vai punir o crime de genocídio, aí eu verifico um erro muito grande, que ele faz remissão. O que é fazer remissão? Ele não pune, ele não diz assim, você matar membros de um grupo, você vai ser punido com 30 anos de prisão. Não. Ele vai e faz a remissão. Se você matar membros de um grupo, você vai ser punido pelo mesmo crime que você comete no artigo 121, parágrafo 2º, que é homicídio qualificado. Isso aqui eu estou dizendo no Brasil.
Sim. Eu tô dizendo no Brasil, que por um acaso o Bolsonaro também ele foi representado, é bom a gente ressaltar no Tribunal Penal Internacional, houve a representação por conta de incitar. Ele incitou, né, o crime de genocídio. Ele não foi lá e fez. Ele não participou diretamente, ele participa indiretamente. E aí, depois, se a gente tiver algum tempo, a gente vai lá na Lei 2889 de 56 e verifica. Mas aí a gente tem um caso muito legal do ponto de vista da dinâmica, né, de uma live, que é de Omar al-Bashir. Omar al-Bashir, ele é um senhor, né? Hoje ele tem 76 anos de idade, mas desde 89 ele começou um regime ditatorial, né, o verdadeiro mão de ferro aí, no Sudão. E aí ele vem com esse regime, ele tomou o governo, na verdade, em 89, através de um golpe. Foi um golpe de Estado, visto que o Sudão ele enfrenta conflitos civis, guerras civis, ao longo de toda a sua história, né? E aí, o Tribunal Penal Internacional ele tem um certo limite. Porque para condenar é preciso que a pessoa, o indivíduo, esteja fisicamente também. E aí o Sudão ele não queria entrega. Só agora, décadas depois, né? Porque as condenações dele, ele é julgado por crimes de guerra, crimes de genocídio, e crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Segundo a ONU, durante o seu governo, em um conflito gerado em Darfur, que é uma região do Sudão, durante o seu governo, cerca de 300 mil pessoas morreram. E 2,5 milhões tiveram que sair, deslocar-se do seu lugar, da sua terra, para outros lugares, diante dos conflitos que ali existiam. E aí o que acontece? Hoje ele já não faz mais, ele já não configura como chefe de Estado. É importante ressaltar, legal ressaltar também que o Tribunal Penal Internacional ele julga o indivíduo. Então, o indivíduo, por mais que ele esteja revestido da figura de chefe de Estado, chefe de governo, qualquer revestimenta, né, do Estado, ele configura ali no Tribunal Penal Internacional como um indivíduo, uma pessoa. Ele é uma pessoa comum. Então, longe de ter a imunidade política, a imunidade internacional, falando de forma leiga aqui. Tá bom? Uhum. E aí o que acontece? Omar, ele já estava cumprindo pena em reformatório por outros crimes, né? Por crime de corrupção, lá no Sudão, ele estava cumprindo pena em reformatório, e só agora o Sudão ele decidiu entregar Omar al-Bashir para o Tribunal Penal Internacional. E isso aí é muito legal, a questão de que a gente vai verificar que durante esse regime ditatorial dele aí, o Sudão, por todos os efeitos, ele cresceu economicamente. Ele cresceu economicamente. É por isso, é importante essa visão de que o genocídio, ele vai matando aos poucos. Ele vai matando aos poucos. É diferente de um crime de guerra, às vezes, que você chega lá e já acaba com determinada parte da população. Não. Mas o crime de genocídio, justamente por ser sistemático, ele vai acabando aos poucos. E aí a população foi criando milícias, e aí milícias lutando contra milícias. E aí foi. Então, ele... Sudão, essa guerra do Sudão que a Tainá está comentando, para quem não se lembra aí, porque tem pouco tempo, estava acontecendo até, né, distante praticamente, tem históricos até ontem. O Sudão do Sul, se vocês quiserem olhar na internet, o Sudão do Sul, justamente o Sudão era um país desse tamanho, digamos, e na guerra eles acabaram, né, se dividindo. Então hoje a gente tem o Sudão e o Sudão do Sul. E aí a guerra se deveu muito, já que Taina tocou na questão econômica, a uma disputa por recursos no território. Então, durante o governo do Omar al-Bashir,
essas pessoas deslocadas e muitas dessas pessoas que foram mortas deslocadas porque se pretendia que um determinado território que era rico em petróleo e outros recursos exploráveis economicamente, que essas pessoas saíssem de lá e que essas terras fossem exploradas. Então, alguém comentou mais cedo, me desculpa, agora eu não lembro quem foi, sobre a relação do capital com esses crimes. Acho que foi isso. Me desculpa se eu confundi um pouco o comentário, porque eu fiquei isso na cabeça, mas aí a gente vai falando várias coisas. Mas a questão é essa, assim, o sistema que a gente vive, o sistema de reprodução, né, da nossa economia, nosso sistema social econômico, quem quiser chamar de capitalismo ou de qualquer outro nome que você prefira, se você não gosta do nome capitalismo, enfim, o nosso sistema, ele não depende de democracia. Inclusive, como o Tainan já trouxe, tem dados, vocês podem verificar, vários países que são ditaduras, ou enquanto eram ditaduras, tiveram crescimento econômico. As elites enriqueceram com várias dessas ditaduras. As elites do Sudão enriqueceram com essa ditadura. Então, a gente tem que pensar que não existe uma conexão automática entre o capitalismo e nenhuma forma de democracia. Aliás, temos autores, o próprio Bobbio comenta isso, você tem uma série de autores, Zizek comenta mais atualmente, né, que o capitalismo ele não precisa mesmo. Inclusive, ele pode ser bastante favorecido por regimes autoritários. Então, a gente tem que pensar que essas práticas que acontecem ou numa guerra, como na Segunda Guerra Mundial mesmo, ou fora de uma guerra declarada, num cenário de guerra civil, como o do Sudão, todos esses cenários, eles não necessariamente chamam atenção assim, na mídia internacional, etc., porque às vezes tem gente enriquecendo ali, as elites estão enriquecendo, e as coisas vão acontecendo ao longo de décadas, e as pessoas, muitas vezes, a pessoa que eu digo assim, né, em geral, senso comum, podem não perceber que ali existe uma prática de genocídio. Tem um comentário aqui interessantíssimo de Lorena Machado, está comentando, Ana Flausina traz uma crítica importantíssima sobre a concepção do genocídio. Há uma resistência da hegemonia branca em reconhecer a morte de corpos negros como genocídio. Exato. Perfeito. Sim. Se não me engano, a Ana Flausina foi que escreveu aquela dissertação Corpo Negro Caído no Chão. Não é isso? Me corrijam aí se eu tiver com a memória meio esquisita, porque eu entrei de férias hoje, então eu ainda estou assim no modo fim de semestre, meu cérebro ainda está meio gelatinoso. Mas isso é verdade. E tanto é que quando eu escrevi esse artigo sobre o TPI, que eu falei da seletividade, salta aos olhos, assim, tem uma tabela que vocês podem montar se quiserem. Você pode entrar no site do Tribunal Penal Internacional e ver as fotos, os rostos das pessoas que foram condenadas. São todas pessoas negras. Seja genocídio, seja qualquer outra coisa. Quer dizer, então, pessoas brancas não cometem crime de guerra, não cometem crime contra a humanidade ou não chegam no tribunal. É mais difícil identificar. Muito mais difícil. Por que será que é difícil identificar? Então, temos que pensar, tá? Antes da gente achar que o tribunal é, assim, a salvação de tudo, porque eu sempre falo isso nas minhas turmas de internacional, porque o pessoal chega na turma de internacional tão frustrado com o direito brasileiro que fica esperando que ou a ONU, um tribunal internacional, algum órgão internacional seja, assim, o herói. Sinto informar que não, tá? Tem problemas muito sérios de legitimidade, problemas de questão técnica jurídica, de falta de percepção do racismo como um elemento estrutural e institucional. Isso são falhas graves que estão presentes na esfera internacional. Até porque lembra, né, vamos lembrar, que quem escreve, quem protagoniza essa ordem jurídica internacional hoje continuam sendo os países que foram nossos colonizadores, acrescidos, né, do neo-império aí, do império recente, que são os Estados Unidos. Então, vamos ter, assim, um pouquinho de calma com o nosso ímpeto de depositar num tribunal como esse todas as nossas esperanças e todas as nossas frustrações com a justiça brasileira, enfim. Mas, sigamos. Aí o Omar al-Bashir. O Omar al-Bashir é essa pessoa, né, muito legal, que só fez coisa boa na vida, praticamente. Quem tiver mais curiosidade, se vocês lerem aí sobre ele, vocês ficam sem dormir. E outra coisa, quando ele tem 2 mandados, né, de prisão internacional emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, e mesmo assim ele foi reeleito. É importante ressaltar, ele foi reeleito, mas essa reeleição dele passa muito pelo boicote dos outros partidos, da oposição. Ele boicotou mais ou menos o partidarismo lá. Ele só tem o lado dele e pronto, os outros não poderiam se candidatar.
É uma Então eleição ótima, né? ele foi reeleito, então quando ele foi indiciado como chefe de Estado. Então é muito importante a gente ressaltar essa questão do Tribunal Penal Internacional, que por mais que ele não é o salvador do mundo, e está longe disso, até porque a gente está ressaltando aqui, do ponto de vista político, tem muita incongruência aí. A participação dos Estados Unidos, a participação da Rússia, da China, que são os países detentores do poder, né, da globalização, digamos dessa forma. Mas, mesmo com os 2 mandados de prisão internacional, o senhor ele teve a coragem de sair e visitar outros países como a África do Sul, Egito e a Arábia Saudita. E aí fica aquela pergunta, né? Muita gente começou a criticar a jurisdição internacional, a jurisdição do tribunal, justamente por isso, por esses fatos, que tem um mandado, e como é que eles não conseguiram prender um cara que tem um mandado internacional, que foram para países que fazem parte do Estatuto de Roma, e aí ele foi e voltou, só agora que ele vai ser entregue para ser condenado. Porque o Sudão resolveu entregar. Tipo, Justamente. agora que o cara tem 70 e não sei quantos anos de idade, pega lá para ele pegar uma pena de não sei, 30 anos. Vai cumprir legal, né? Justamente. E agora sim, por que a gente está trazendo esse caso? Além dele ser extremamente recente, porque são desenvolvimentos agora, né, de 2019 e 2020, o que acontece? Através desse caso, as condenações que recaíram sobre o al-Bashir levam a gente a entender que o Tribunal Penal Internacional reconhece essa expulsão, né, forçar as pessoas a se deslocarem de seus territórios e esse assassinato desses grupos que estavam nos territórios onde tinha petróleo e tal. O tribunal entendeu isso como genocídio. A gente leu mais cedo quais são as definições, né, especificamente do Estatuto de Roma, e o tribunal reconheceu que isso é genocídio. Por que a gente trouxe esse caso? Porque existem várias denúncias contra o nosso presidente atual, Bolsonaro, lá no TPI. Várias, tá? Não tem uma nem duas, não, tem várias. Porque o que acontece? A Procuradoria, que a gente comentou mais cedo, ela tem competência dentro do bojo, da estrutura do tribunal, até de ofício, se ela tomar conhecimento de que algum desses crimes aconteceu ou está acontecendo, ela pode, de ofício, começar a investigação. Não precisa ninguém provocar, não. A Procuradoria ela pode fazer isso de ofício. Mas, justamente para usar essa competência, aí algumas organizações não governamentais, alguns grupos no mundo inteiro que se sintam ofendidos ou tomem conhecimento de alguma ofensa desse porte, se comunicam lá com a Procuradoria, né? Entregam lá um relatório detalhado, tentam juntar o máximo de provas que conseguem e dizem, olha, Procuradoria, dá um start aí no processo, vai lá olhar isso, usa a sua competência de começar as coisas por conta própria, que é a competência de ofício, e checa lá o que está acontecendo. Então, o Bolsonaro ele foi alvo de uma série desses comunicados para a Procuradoria. Inclusive, um recente que saiu nos jornais e que muita gente veio me perguntar se Bolsonaro ia ser preso que dia, né, no tribunal. O pessoal assim, dá um salto assim, né? É o sonho delirante, desculpa, de quem está muito frustrado com a jurisdição brasileira, né? Você pensar que lá fora vai ser assim, rapidinho. Gente, nada é tão rapidinho, até porque é uma justiça rápida demais, potencialmente é uma justiça injusta, né? Que não deu espaço para ampla defesa, não deu espaço para o contraditório. Mas, por mais que a gente queira muito que Bolsonaro caia, saia, desapareça do plano terrestre, né? Se um dia a gente acordasse ele não fosse mais presidente, a gente talvez não se importasse muito como que isso aconteceu, dado o nosso grau de insatisfação. Mas, do ponto de vista jurídico, existem, né, os meios legais, porque alguém poderia ou não poderia perder um cargo, ser preso, não ser preso. Então, a gente tem que segurar um pouquinho assim a emoção para tentar analisar as coisas tecnicamente. Então, o que acontece? A Procuradoria recebeu uma série de relatos de vários crimes. Então, ele foi acusado em função da péssima gestão da pandemia, né, que foi essa denúncia recente do PDT, que saiu nos jornais. Ah, saiu lá, né? Denúncia do PDT, Bolsonaro, pela catastrófica gestão do Covid-19, ele vai agora ser preso. Calma, pessoal. Essa foi uma acusação que, se não me falha a memória, eles acusaram de crime contra a humanidade. Eu acho que foi essa. Isso, foi. Tem outras acusações de crime contra a humanidade, também anteriores, desde que começou a pandemia. Tem outras por outros motivos. E tem uma
que essa sim é interessante, que é uma denúncia que acusa Bolsonaro de genocídio, especificamente por ele ter provocado, fomentado, autorizado, e aí você pode ver qual é o verbo que talvez seja mais adequado, né? Por expulsar as populações indígenas, vários grupos, né, de povos indígenas, de vários lugares, no Maranhão, na região da Amazônia, em vários lugares do Brasil, Mato Grosso, em nome de exploração das matas, né, dos recursos naturais do nosso país. Então, vários povos indígenas foram deslocados forçadamente. Olha como é parecido com o caso do Omar al-Bashir. Foram deslocados forçadamente e várias dessas pessoas, desses grupos, foram mortas. Estão sendo mortas. Isso vem sendo notícia desde o primeiro dia de mandato de Bolsonaro, em 2019. Isso vem sendo sistematicamente noticiado. Se você procurar aí com as palavras-chave, né, na internet, povos indígenas, expulsão, né, retirada, assassinato, coisas desse tipo, disputa por terra, vocês vão ver que existe uma sistemática estrutura aí montada de retirar vários desses povos. Então tem a história do Dia do Fogo, né, o Dia da Queimada, lá, aqueles a gente teve no ano passado, os altos índices de queimada da floresta amazônica, de destruição mesmo ambiental. E isso pode se configurar genocídio, porque lembra que a gente falou que uma das formas era justamente a sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial? Se você retira as pessoas do seu território de origem, de onde elas tiram seu sustento, onde elas tradicionalmente, culturalmente, né, vivem, se você coloca sobre elas a imposição de condições de vida extremamente precárias, é por aí que a coisa vai, entende? E existe essa similaridade com o caso do Omar al-Bashir. Isso a gente está analisando aqui, e também foi nessa linha a análise da Sylvia Steiner, que foi a única brasileira que já foi juíza do Tribunal Penal Internacional. Ela deu uma entrevista ao Deutsche Welle, né, aquele jornal da Alemanha, em 18 de junho, tem pouco tempo. E ela falou que ela, pessoalmente, acha improvável que o TPI julgue Bolsonaro enquanto ele está no mandato, inclusive, porque não tem histórico. Geralmente os julgamentos são depois que a pessoa já saiu do mandato. Então, assim, segurem aí a emoção de vocês. E ela acha muito difícil que ele seja julgado pela gestão da pandemia. Porque ela disse que não tem precedente do tribunal entender uma política pública, por mais catastrófica que seja, como um crime. Aí seria mais adequado um julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, para julgar uma política como algo extremamente grave, que causa aí muito prejuízo à população, violações graves de direitos humanos. Aí talvez a CID, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja mais adequada. E ela acha que tem mais potencial, a Sylvia Steiner, né, ela acha que tem mais potencial o julgamento em função do genocídio da população indígena. Por isso que a gente fez esse comparativo com o caso do Omar al-Bashir. É muito complicado ele ser julgado por conta dessas políticas públicas, até porque quando a gente para verificar a parte que fala de crimes contra a humanidade, a gente vai ter um pouco ou quase nenhuma opção para conceituar o que Bolsonaro está fazendo. A gente poderia conceituar em um aqui que eu separei, num parágrafo segundo, a linha A, né? Eu vou ler aqui para ver se dá para a gente encaixar o que Bolsonaro está fazendo. E a gente vai usar esse momento pandêmico, essa pandemia também, para conceituar não, para a gente contextualizar o que está acontecendo, o genocídio indígena. Porque está utilizando o momento que a fiscalização está menor, as pessoas não estão chegando, né, nas florestas, principalmente ali na região da Amazônia. Então, a morte dos indígenas está sendo mais rápida, a destruição da cultura está sendo mais rápida, porque a gente sabe que a pandemia, a Covid-19, o coronavírus, ele pega de uma maneira mais rápida nas pessoas idosas. Então, quem são as pessoas idosas nas tribos indígenas? São os líderes. E aí, quando você mata um líder indígena, você está matando toda uma cultura, toda uma tribo, toda uma língua, porque ele é detentor de todo conhecimento, toda a cultura, e ele vai passando de geração para geração. Mas enquanto ele está ali, ele é como se fosse uma chave mestra. Então, é muito mais provável
que a representação que foi feita pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos, né, e da Arnes, ela seja investigada. Ainda não está sendo. Eles aceitaram, gente, a representação, mas não quer dizer que eles vão investigar a fundo ou que essa investigação não dê em nada. Pode acontecer também, até porque esse genocídio, por ele ser instrumental, ele é política. É política hoje, a política do genocídio, tanto para indígenas, quanto para mulheres, quanto para negros. É uma política hoje. A necropolítica, né? A necropolítica do Mbembe. Justamente. E aí o que acontece? Todos os governos que passaram, eles visualizaram os indígenas e eles falaram, eles negligenciaram. Só que alguns governos de maneira velada. Só que aí quando você pega Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, eu não gosto nem de falar tanto o nome dele, eu não gosto de falar tanto. Mas quando Também não, me dá uma sensação ruim. Quando você pega o atual presidente do Brasil, que pode representar alguns de vocês aqui nessa live, mas peço que revejam. E aí você pega as atitudes dele, ele incita. Eu vou dar um exemplo que realmente aconteceu. No momento da eleição, quando o Bolsonaro ele ganhou, sabe o que foi que alguns garimpeiros, alguns grileiros, eles fizeram na Amazônia? Eles incendiaram um posto de saúde e uma escola. Uma escola, eu estou dizendo que atendem indígenas. Eu quero saber quem é que comemora incendiando um patrimônio público. Saúde, né, gente, também. Quer dizer, saúde, educação, que todo mundo, teoricamente, vai para tudo quanto é passeata, seja de direita ou de esquerda, com a plaquinha lá de saúde e educação, porque eu não conheço esse, de direita ou de esquerda, que diga que é contra saúde e educação. Pode ser favorável à entrega de formas diferentes, mas ninguém se coloca contra. Você vai lá e, né, queima o posto de saúde. Justamente. E aí a gente tá vendo que tem essa deflagração, né, do extermínio, porque eles queimam não só o posto de saúde, mas o posto de saúde que atende aos indígenas. Especificamente. E a gente sabe que esse genocídio ele começa lá atrás, na colonização. É importante também a gente destacar e contextualizar só um pouquinho que quando os portugueses, diferentemente do que os heróis que mostram para a gente, né, que os heróis portugueses que chegaram naquelas caravelas todo arrumado e tal, não, gente. Durante 100 ou um pouco mais de tempo, 100 anos ou um pouco mais, os portugueses eles chegavam aqui e eles estavam totalmente negligenciados, enfraquecidos. Eles iam em embarcações, eles não vinham de maneira conjunta. Eles iam uma embarcação, e aí eles tentavam a comunicação. Então, os índios, quando os portugueses chegaram aqui, depois holandeses e toda aquela contextualização europeia ali, quando eles chegaram aqui, os índios eles tiveram a opção de eu posso afogar vocês ou eu posso socorrer. Então, tem aqui salvaram esses europeus, na verdade, né? Sim, eles Aliás, salvaram. gente, quem não assistiu, tem um documentário incrível que está na Netflix, chama Guerras do Brasil. O episódio, todos são ótimos, mas o episódio que fala especificamente dos indígenas, para quem. Porque muitas vezes a gente estuda as questões de racismo e tal, e não percebe como isso também tem aí os lados que especificamente atingem os povos indígenas, né? Claro que não é aqui competição de qual dor é maior, de qual violência, enfim, mas tem esse documentário, eu recomendo para todo mundo. E a gente está acabando 30 segundos já, então eu vou me despedir, né? A gente volta rapidinho. A gente já volta, calma. 20 segundos a gente vai fechar e já volta para poder a gente continuar, que as interações estão muito boas. Já voltamos. Pronto, vamos voltando. Que a gente estava assim aquecendo, né, nossa discussão, e aí o tempo passa rápido demais. Tainá já está voltando aqui, vai carregar daqui a pouco o vídeo dele. E aí, gente, quem tiver comentários, dúvidas, fiquem à vontade para ir falando, na medida do que for dando para a gente ler, a gente vai respondendo. Né? A interação de vocês sempre contribui bastante. Deixa eu... Tainan tá carregando aqui, daqui a pouco ele deve voltar. Eu queria
voltar ao que a gente estava falando em relação, eu estava comentando do documentário, né, Guerras do Brasil, da Netflix. Quem não conhece, é interessante vocês assistirem. E a gente está falando de como as práticas do governo Bolsonaro podem, eventualmente, não nesse momento de imediato, mas lá adiante, dependendo da investigação que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional faça, pode ser que haja ali uma abertura de processo efetivamente contra Bolsonaro, e não só ele, tá? Ele e todos os demais indivíduos, que seja verificado ali, que tenha provas de que eles possam ter participação nessas condutas criminosas que o Estatuto de Roma vai reconhecer como genocídio. Acho que, deixa eu ver se Tainan consegue entrar. Pronto, acho que agora vai. Agora vai, pronto. Agora vai. Você estava falando, eu te interrompi por causa do negocinho dos 30 segundos. Não, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu estava na fala de um intelectual indígena, né? Ailton Krenak. E aí eu vou contextualizar um pouquinho a situação de quando os portugueses eles chegaram. Eu acho que tem um pessoal entrando ainda, né? Não sei se a gente prossegue. Falando. Se alguém tiver dúvida, vai mandando. Então, aí. A primeira parte já está postada. O que é que ele fala? E ele fala em diversos sites, né? Em diversos sites de notícia, o País, ISA, e algumas outras fontes, ele conversa, né? E ele chega a falar que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram famélicos, doentes, e também o Darcy Ribeiro, ele diz que eles fediam. E aí... Quantos meses no barco aí, meu filho? Devia estar um fedor. E continua. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogados. Durante muito mais de 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. E aí, a gente acha, não, os portugueses eles vão chegar aqui e eles vão viver na companhia dos índios, ou na verdade os índios vão viver na companhia dos portugueses holandeses e vai ser tudo uma maravilha, não. O que acontece foi, eles foram montando, né, estratégias, para quem não sabe, a doença da varíola, por exemplo, a gente acha que a contaminação naquela época era simplesmente transmitida com a relação, que eram doenças trazidas de lá, que eles não sabiam como, mas um fator determinante, uma coisa muito, chega a ser doente, né, doentio, é que os portugueses, eu estou dizendo a grande maioria de portugueses, eles colocavam as doenças, eles colocavam através de casacos, eles usavam aqueles casacos doentes, pegavam aquelas pessoas, usavam aqueles casacos doentes e botavam no meio da floresta. Os índios não sabiam de nada, pronto. Quando os índios não sabiam de nada, eles iam usando e aí disseminava essa doença. E aí teve essa questão, né? E aí a gente já tem criado a estrutura do genocídio. A estrutura porque os portugueses eles já estão familiarizados com o Brasil, eles já chamam isso de Brasil, e aí vão chegando mais, e quando a gente percebe, os indígenas eles não são mais donos da terra. Eles estão ali numa terra que já foi tomada por alguns indivíduos, e eles estão tentando sobreviver àquele período. E vem sobrevivendo. Um dado muito importante é que hoje o Brasil ele tem 305 etnias e apenas 900 e poucos mil indígenas. Eu diria porque lá quando começou tinha mais ou menos 10 milhões. E hoje só tem 10% do que havia 500 anos atrás. Então aí a gente percebe que aos poucos os indígenas vão morrendo. E para quem não sabe, os indígenas é a própria terra. Tem a confusão, gente, que os indígenas é a terra. A terra faz parte dos indígenas, mas os indígenas muito mais faz parte da terra. Então, quando você desloca determinado grupo,
E aí acontece o quê? A política do governo Bolsonaro, uma política fantástica, gente. Isso aí é deboche, tá? Deboche. Pega a FUNAI, tira ali do Ministério da Justiça, que atuava juntamente com a Polícia Federal, tira ali, desmembra a FUNAI em duas, corta a FUNAI e faz assim, ó, uma parte vai para os direitos humanos, que é com Já não é a, ministério também, né? Porque não tem mais Ministério dos Direitos Humanos. e a outra parte para o Ministério da Agricultura, com uma ruralista, que é dedicada ao agrobusiness. O negócio, gente. Então você colocar o lobo para guardar o galinheiro. Aquela velha máxima. Justamente. E aí o que é que faz? Bolsonaro, em todos os discursos, não só Bolsonaro, ele pega também o discurso do vice-presidente dele, que pode incorrer também no crime, no crime de incitação ao genocídio, tá? Não é só o Bolsonaro, são todas as figuras que participam com o Bolsonaro. Até porque tem a parte de associação. Então, Bolsonaro, no discurso dele, ele fala ali naquela terra que os índios estão ocupando, tem riqueza aí embaixo. Estou falando dos minérios. E aí, o que é bom você falar o verbo ocupar, porque a Constituição Brasileira de 88, que a gente celebra muito, a Constituição Cidadã, a Carta Magna dos Direitos e não sei o quê, essa mesma Constituição diz que os índios, na verdade, eles não têm a terra onde eles moram. A terra é da União, olha que bacana. Eles estão lá, assim, eles têm direito de ficar por lá e tal, e mais ou menos, e ocupar, explorar, mas a gente vai perceber como isso é problemático. Um colega meu de mestrado, Antônio Pedro, acho que ele não está aqui hoje, mas ele fez uma pesquisa e ele me ensinou muito. Eu não sei muito, tá? Sobre o direito indígena e tal, eu não sei muito. Pretendo aprender, mas ainda não sei muito. Mas ele me chamou a atenção de uma coisa que eu nunca tinha percebido, eu não sei se vocês perceberam, que desde que os portugueses chegaram, já que a gente está falando desse grande, épico momento, né, da história da humanidade, desde que os portugueses chegaram e todo esse genocídio, né, usando o vocabulário de hoje, um pouco anacrônico, mas enfim, começou a acontecer, além dessa morte, que todos esses grupos, vários desapareceram completamente já, né? A maioria. Além disso, o que acontece? A gente tem uma construção de que o indígena ele é outro tipo de humano. Ele é como se fosse meio humano, ele não é completo. Mesmo quando a gente tem construções do índio bom e do índio mau, né? É o selvagem e o domesticado, essas palavras eram utilizadas. E que os índios, eles eram lidos pela legislação desde o Brasil colonial. Aí tinha essa divisão do índio que é o selvagem e o índio que é civilizado. Olha que isso já é um problema gravíssimo. Porque você tem o português decidindo o que é civilização. E claro que civilizado é ele. Então, o índio que ele conseguiu dominar e que se moldou ali até por uma estratégia de sobrevivência, né? Aceitou ali o trabalho, enfim, de alguma maneira foi lido pelo português como civilizado. Esse daí é protegido pelo que, na época, né, a FUNAI da época, digamos assim, né? Ou pelo Estado na época. E protegido assim, né? Com muitas e muitas aspas. O selvagem não, o selvagem é outra coisa. Com o passar do tempo, a legislação brasileira ela vai mudando, mas esse status de cidadão incompleto dos indígenas, ele não muda muito, muda pouco, mas não é substancial, porque ainda existe essa possibilidade. A gente ainda tem na legislação brasileira hoje a possibilidade de índios que são considerados não civilizados, com aspas, 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 e que vão ser representados pelo Estado, hoje, através da FUNAI, aquela que, no caso, não existe mais. Mas vejam como isso é grotesco, porque a gente tem uma criação aí, uma clivagem de seres humanos que estão sendo considerados menos humanos, que são menos cidadãos, que têm menos direitos e que não podem falar por si só, aparentemente, que tem que ser representados pelo homem branco que o dominou. Veja como isso é problemático. E a gente está falando aqui dos indígenas, e se vocês pegarem as notícias, né, desde o começo de 2019, sobre povos que estão sendo atacados, estão sendo exterminados e forçadamente deslocados, a gente tem os indígenas e os quilombolas também. Né, nesses grupos que muitas vezes são narrados e o direito às vezes usa essas expressões sem nem parar para pensar o que está reproduzindo. Aí vai dizer que são grupos que não são civilizados,
que não são integrados à civilização. Já ouviram isso? O índio que não é integrado à civilização. Que civilização, minha luz? O que você está chamando de civilização? Porque se você está dizendo que tem civilização, tem barbárie. Eu não sei se eu me sinto confortável em dizer que um europeu, um povo da Europa qualquer, que chega num outro continente e dizima a população inteira, né? Estupra as mulheres, mata as crianças. Tem relatos, gente, tem documento dos espanhóis, dos portugueses chegando nas Américas e matando os bebês por diversão, pegando os bebês, os filhos dos indígenas e jogando para os cachorros comerem. Eu não sei se eu chamo isso de civilizado, não. Não sei você, Taina. Não, eu chamo. Outdoor, é. Não, e às vezes a gente é obrigado, nós somos obrigados a chamar. Porque se a gente não chamar, a gente vai sofrer retaliações. O estranho é isso. Eu estou passando aqui, a gente vai lá na Constituição de 88, que ela traz diversas evoluções. A gente tem que ressaltar isso. Por mais que tem um artigo, o artigo 231, salvo engano, diz respeito às demarcações de terras indígenas, que a Constituição, a partir da Constituição, estipula-se um prazo para que todas as terras indígenas elas sejam demarcadas. Esse prazo, 5 anos, até hoje, me diz se todas as terras indígenas são demarcadas. É claro, Não, são demarcadas. Vamos lá, 88 mais 5 anos. Era para acabar quanto? Minha matemática é ruim, mas contem aí. Né? 89, 90, 91, 92, 93. Estamos em 2020. Entra governo, sai governo, e impeachment, golpe, e nada muda. Ou muito pouco muda, para não dizer assim que é zero. Mas, assim, muito pouco das terras indígenas foram demarcadas até hoje. Até hoje. E é importante também ressaltar que nós não estamos aqui querendo ofender, a gente tá colocando através de fatos, é o que realmente está existindo. Eu não estou dizendo que a figura do Bolsonaro é abominável, ela é abominável, mas eu não estou dizendo isso aqui em rede nacional, sabe? E o que acontece é que outros governos, eles evoluíram, tiveram erros para com os indígenas, por exemplo, aquilo que a gente tanto criticava, eu digo a gente de um modo geral, os mais médicos, que foram 301 cubanos que tomaram ali aquela região da Amazônia. E aí, quando tem um índice de mortalidade, né, precedido, né, de um índice de mortalidade infantil muito grande, porque não tem a questão do pré-natal, as gestantes elas eram negligenciadas, então muitas crianças morriam ao nascer. E aí, quando chegam os mais médicos, eles tomam os postos que os médicos brasileiros não quiseram tomar. A gente tem que verificar que os mais médicos, eles não chegaram ali e tomaram o espaço de todo mundo, como muitas pessoas, as pessoas disseminam, não. A primeira rodada de chamada do Mais Médicos, muita gente não sabe disso, ou então omite de má fé. A primeira rodada de chamada para ocupação dos espaços, dos cargos do Mais Médicos foi para brasileiros, tá? Foi para brasileiros. Antes que você diga, roubou o trabalho do brasileiro. Não, o brasileiro não quis. E aí, esses cargos foram, então, ocupados, não só por cubanos, mas majoritariamente também. Me parece que, tem muito tempo que eu vi esse dado, mas me parece que também tinha outras nacionalidades, né, outros médicos de outras nacionalidades que vieram. E quando a gente tem uma política de Estado no Brasil, que vai retirando esse tipo de política, né, como mais médicos, que fecha os olhos para destruição de postos de saúde, de escolas, de serviço de assistência social para a população indígena, para os quilombolas, essa fechada de olhos, essa omissão, isso também é algo a ser questionado juridicamente. Né? Todo mundo que é do direito sabe que, em muitas hipóteses, você pode ser punido pela sua ação ou pela sua omissão. Existem crimes, inclusive, que são por causa da omissão. Então a gente tem que pensar, mas aí ele não fez nada, não é culpa dele. Não, poxa, faz parte das suas atribuições constitucionais promover os direitos das pessoas, independentemente de se sejam brancas, indígenas, né? Independentemente de qualquer característica pessoal, de torce para que time, é de direita ou de esquerda, porque a gente não pode construir um governo que se pretende, que, né, se afirma democrático, que se afirma um Estado de Direito, quando a gente pega a Constituição e rasga todo dia.
Porque é isso que o governo Bolsonaro faz. E não só o governo Bolsonaro, porque Temer também, meu Deus do céu. Né? A gente tem críticas a todos os governos. Você pode ter mais ou menos críticas. Também tem minhas críticas aos governos do PT, que, por exemplo, não demarcaram a terra dos indígenas. Tem a questão da usina de Belo Monte, por exemplo, que fez parte do governo Dilma e que, por exemplo, 10 mil famílias, entre elas 4 mil indígenas e 13 povoados diferentes, elas tiveram que sair da sua demarcação, digamos que Natal, a sua demarcação natural, tiveram que sair por conta dessa usina, da instalação, dessa implementação aí. Só que aí a gente para ver, voltando à questão dos médicos, porque alguns governos, eles acertam mais do que erram. Só que o governo, por exemplo, gente, ele não está buscando acertar. O problema todo é esse, ele não está buscando acertar. Em todos os discursos, ele está chegando e falando, eu estou liberando que os mineradores, os garimpeiros, os grileiros, eles tomem as terras dos indígenas e vão ser anistiados por isso. A questão toda é essa. Tem movimentações no Congresso para anistiar. A famosa reunião dos ministérios lá, dos ministros, aquela que todo mundo pode assistir na íntegra se quiser. A gente tem ali o ministro do Meio Ambiente, que além de mentir no currículo, né, pra caramba, o pessoal gosta de inventar um título, menino, que é uma coisa louca. Dá um trabalho ter um título. Aí é fácil, né? Digita lá, eu tenho um título tal. Mas, bom, além de mentir no currículo, que eu acho que é o menor dos problemas nesse ponto que eu vou falar agora, o nosso ministro do Meio Ambiente, naquela reunião, falou que tem que aproveitar a confusão da pandemia para tratorar a legislação que eles querem passar, justamente para garantir o enriquecimento ainda maior, né, dessas elites do agronegócio e etc. E isso tudo em detrimento da população como um todo, em detrimento da população indígena, da população quilombola, das pessoas mais pobres que não sejam indígenas ou quilombolas, mas que estão também sofrendo, né, os impactos dessas políticas todas. E a gente tem que ver que essas práticas, elas não são, assim, pontos isolados fora da curva. Essa é a política, esse é o projeto desse governo. É um projeto de extermínio. Justamente. É um projeto que, por ação ou omissão deliberada, faz com que esses corpos negros continuem a cair, esses corpos indígenas continuem a cair. Eu não lembro se foi no começo de 2019 ou se foi no meio, que teve uma situação de um conflito, acho que foi no Maranhão, procurem aí, me lembrem, que teve caso até de indígena que teve a mão cortada com motosserra, porque eles estavam sendo expulsos da terra deles, né? E no conflito, quer dizer, um conflito ótimo, em que você está lá na sua terra e você começa a ser agredido com tiro, trator e motosserra. Eu não chamaria isso de conflito. Eu chamo isso de massacre, né? Então, a gente tem que pensar até que ponto cada um de nós, claro, como indivíduo, é parte, né, dessa estrutura, desse contexto, como que a gente contribui para uma mudança. A gente tomar muito cuidado com nossos posicionamentos, assim, ter paciência. Eu sempre falo isso, toda live eu falo isso. Repassem o conhecimento que vocês adquirem, o que vocês sabem, para as pessoas ao seu redor. Porque às vezes nós estamos em lugares de privilégio, de acesso ao conhecimento, acesso à informação, a dados. Por exemplo, não é qualquer pessoa que não é do direito que vai pegar uma legislação como a gente pegou aqui, destrinchou, e vai entender. Porque para mim, para Tainan, para outras pessoas que estão aqui, ler esse estatuto entende. Mas para a pessoa que é leiga, não. Então, a gente tem que tentar expandir esses horizontes, né? A gente tem, por exemplo, eu não sou da área das exatas, eu não sou da saúde, mas eu me dou o trabalho de assistir, né, as lives dos colegas da saúde, de tentar ler as coisas das outras áreas, para ver se eu consigo, de alguma forma, né, me educar. E a gente tem que tentar fazer isso com os nossos colegas, com os nossos parentes, com os nossos amigos, sabe? Aproveita que a gente está num ponto que, infelizmente, né, de isolamento social, que a gente tem que ficar em casa, e quem tem internet que está funcionando legal, se você tem esse privilégio, tenta repassar informação de qualidade, porque isso ajuda as pessoas a entenderem. Mesmo que a gente pense, não, mas eu não vou mandar naquele grupo tal, grupo da família, sei lá, grupo do condomínio, porque só tem fascista, porque... Mas, às vezes, ali no meio dos fascistas, tem uns 4 ou 5 que não são fascistas,
eles só não têm informação ou não entenderam alguma coisa e nem sabem que não entenderam. Então a gente tem que tentar, como cidadão, se dar esse trabalho. Eu sei que às vezes é difícil, as pessoas falam coisas que você só quer revirar o olho e ignorar, as pessoas postam coisas absurdas e você não quer perder seu tempo ali, né? Explicando, digitando. Eu sei, é difícil, eu também passo por isso. Não é todo dia que eu tô com essa paciência. Mas a gente tem que se esforçar, porque a gente está vivendo um momento muito crítico. E quando eu dou aula, às vezes de direito constitucional, né? Constitucional 3 tem um momento em que eu falo dessa questão dos indígenas. Sistematicamente, essa aula que eu falo das questões da questão da propriedade de terra e tal dos indígenas, é uma aula que eu mais vejo aquela cara assim dos alunos. De meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso. É comum. Às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem, o outro obviamente também tem, mas não tem. Pode ser uma coisa que é óbvia para você, mas não é para o outro, né? Tem gente até hoje falando que os portugueses trouxeram civilização para o Brasil e para as Américas. Justamente. E é um problema que. E tudo isso que a gente tá trazendo, né, para essa live, isso aí a gente, em pouco tempo, tem um outro fator determinante, é seu Mourão. É o vice-presidente. Em um dos discursos dele, quando ele tomou posse, né, do Conselho da Amazônia, é importante lembrar também, gente, tem aí o Conselho da Amazônia, o qual a FUNAI faz parte, né? E aí, Mourão tirou a FUNAI e o IBAMA do Conselho da Amazônia. Hoje, o Conselho da Amazônia é formado por 19 militares. Vocês têm ideia do que é isso? O que é que um militar... Não, gente, eu não tô querendo desqualificar, não, porque tem militares que conhecem, mas nesse atual governo, o que é que você acha que o militar ele quer fazendo parte de um Conselho da Amazônia? Hoje, o Conselho, ele não tem nenhum representante indígena, e ninguém do próprio governo ligado à proteção do meio ambiente. E por que eu digo proteção do meio ambiente? Como eu disse antes, o índio é a própria terra, quer queira, quer não. O que a Constituição ela diz que as terras são da União, gente, é um dos maiores erros do nosso legislador, do nosso constituinte, né? Dizer que as terras são da União, que os índios eles não podem fazer nada naquela terra, são detentores apenas da posse. Pode e mesmo assim, isso, porque a parte de baixo eles também. Se achar petróleo, não é deles, entendeu? Se cavar essa petróleo, não é deles. Olha o que Mourão ele disse em 2018. Isso aí, gente, todo mundo tem acesso a esses discursos, tá? Basta você botar Mourão no Conselho da Amazônia, que aí vai aparecer esse discurso. Ele diz que herança da indolência que vem da cultura indígena. Ele diz que os indígenas, eles trouxeram, eles evoluíram com essa cultura da indolência. Ou seja, são preguiçosos, são seres preguiçosos que ficavam nas redes enquanto os portugueses chegaram aqui e começaram a trabalhar. Vocês têm ideia do que é isso? E a outra... Mourão pegou, assim, ele veio de 1550 para cá, né? Ele... Realmente. Ou então, na escola que ele estudou, como tem isso, né? Às vezes pega o livro e dá aquele livro resumão de história para você passar apenas no Enem. Porque eu não quero nem comentar o nosso Ministério da Educação hoje. Você já percebeu, professora, que poderíamos falar de todos os ministérios, aqueles que ainda têm alguma efetividade, que eu diria quase nenhum, a gente poderia falar mal de todos os ministérios aqui, com base em fatos. Sim. E isso se a gente só quisesse focar no Lattes, né? Dá para o projeto destrinchar um por um. E acontece, eu estava conversando um pouco mais cedo com uma amiga, que ela passou a questão de que Bolsonaro é genocida por conta da questão do uso obrigatório das máscaras. Ele vetou, tem isso ainda, gente, Bolsonaro, ele vetou alguns termos, né? Tipo, não é obrigatório usar máscara em templos, em escolas, e aí a gente vai passar, porque isso é uma outra... Agora, para quê? E baseado em quê? Assim, porque o veto, pela Constituição, tem dois motivos que podem ensejar um veto, né? Um é a inconstitucionalidade.
Então, ele poderia identificar um vício formal ali e entender que é inconstitucional. Outro é a questão do interesse público. Ele poderia dizer, fazer o veto, aplicar o veto, justificando que há ali um interesse público. Qual das duas hipóteses, esses vetos dele, nessa lei específica das máscaras, se encaixa? Eu não identifiquei. Também não identifiquei. Até porque via de regra, vai de encontro a tudo que a OMS está falando, né? Então aí a gente tem que tirar, para a gente, na ideia de expandir nosso conhecimento, a gente não está expandindo também informações falsas, fake news, porque ele não seria genocida. Ele estaria praticando um crime contra a humanidade. Uhum. Aí a gente procuraria o inciso que ele estaria colocado. Mas o que é que eu quero falar, para a gente também não estender tanto, é que Mourão também, no seu discurso, no mesmo discurso, ele fala: e a malandragem, ela é oriunda do africano. Ela é oriunda do africano. Ou seja, Mourão pega que em dado momento da colonização, os negros e os indígenas, eles foram escravizados em companhia um do outro. A gente sabe disso. Aí ele pega os dois tipos de os dois tipos de o estereótipo e fala, ó, um é malandro e o outro é mané, porque não faz nada. Entendeu? É basicamente isso. Que aprendeu assim na escola. Eu também, gente, eu aprendi na escola. Eu lembro, eu falo isso na sala, as pessoas dão risada de nervoso, mas vejam se vocês não aprenderam assim também. Eu aprendi que a contribuição dos indígenas para a cultura brasileira foi tomar banho todo dia e rede. Acho que basicamente isso. E tapioca, eu acho. E algumas palavras, né? Uns nomes, tipo Janaína, uns nomes assim. Aí vem a contribuição das pessoas negras. Aí é o quê? Capoeira, acarajé e aquele uso turístico, né? Das religiões, né? Botar os orixás de forma meramente turística e tal. Aí a contribuição dos brancos, aí vem a alegria, né? Aí vem a civilização, direito, medicina, arquitetura. É a coisa mais absurda. Que é só coisa boa que os brancos trouxeram. Não trouxeram doença, não mataram ninguém, não escravizaram ninguém, não estupraram ninguém. Nada de errado esses povos fizeram. Aliás, gente, tem um dos livros que mais me marcou. Eu não sei se quem está assistindo aí sabe, minha tese de doutorado foi com base em estudos pós-coloniais, né? Foi em cima do Conselho de Segurança da ONU, mas minha base teórica é de estudos pós-coloniais. Então, muita coisa que eu descobri sobre a colonização foi nesse processo dos estudos do doutorado. E um livro que me marcou muito foi A Conquista da América, de Tzvetan Todorov. Você bota aí Todorov, 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 A Conquista da América, procura esse livro, tem com documento, ele pegou os documentos desde o início de quando Colombo chega nas Américas, ele vai passando assim ao longo das décadas e tal, e vai lendo o que os espanhóis escreveram sobre essas interações com os povos das Américas. Eu parei esse livro várias vezes enquanto eu lia para chorar, porque o que eles escreviam nas cartas, não dá para dizer assim, você está forçando, você inventou. Não, o cara não fazia isso. Tem desenho, eles desenhavam os cachorros comendo os bebês indígenas, certo? Tinha um jogo que eles criaram que envolvia bater os bebês na pedra, porque os bebês estavam fazendo barulho e estava incômodo, né? Os bebês indígenas, bem entendido. Então, quando vai se construindo essa imagem de que o indígena ele é preguiçoso, etc. e tal, não serve para o trabalho, e os negros são, né, mais fortes e que não sentem dor e tal, isso tudo faz parte de uma construção que vai legitimar a escravidão, que vai legitimar o domínio e o extermínio desses corpos. E outra coisa que o Boaventura de Sousa Santos fala em epistemicídio. E aí, bom, Boaventura é um péssimo autor para eu estar citando aqui, porque é um português, homem branco português. Mas foi o que eu me lembrei, porque foi a primeira vez que eu li a palavra epistemicídio, foi num texto do Boaventura, tá? Eu sei que outros autores, inclusive com muito melhor lugar de fala, enfim, protagonismo, vão falar disso. Mas o que é o epistemicídio? É a ideia de exterminar a cultura, exterminar o conhecimento, e de você, como o grupo dominante se apropria dos conceitos, das construções culturais, estéticas, inclusive, da religião, de todos os elementos culturais tradicionais,
dos povos dominados. Então, o Boaventura ele escreve isso porque ele é português e ele estuda algumas das pesquisas dele foram na África, algumas foram no Brasil, inclusive. Então, ele está justamente nessas pesquisas com uma lógica pós-colonial, ele faz uma série de questionamentos, apesar de homem branco português. Ele questiona muito isso. Então, eu lembro que aqui eu até destaquei o conceito, ele bota: o epistemicídio é, em essência, a destruição de conhecimentos, de saberes e de culturas não assimiladas pela cultura branca ocidental. É um subproduto do colonialismo instaurado pelo avanço imperialista europeu sobre os povos da Ásia, da África e das Américas. Então, ao longo dos séculos, não só as culturas de todos os povos africanos que foram escravizados e exterminados, como também os daqui das Américas e de muitos territórios do Oriente Médio, da Ásia, essas culturas vão sendo digeridas, mastigadas pelo dominador e são regurgitadas como alguma outra coisa. Então, você vai ter o uso das imagens da religião dos povos dominados como moda, como uma roupa na passarela de Milão. Você vai ter... Tudo isso faz parte, gente, entendam, dessa grande ideia que a gente está discutindo desde o início de genocídio. Porque você vai silenciando a história, a cultura, né? Então, a gente tem aí a apropriação de tecnologias, inclusive, que ele está lembrando aqui, né? Que eles pegam a tecnologia africana para a exploração do solo, tanto para a agricultura quanto para o minério, principalmente em Minas Gerais. E a gente tem um monte de exemplo disso aqui nas Américas, de várias técnicas de agricultura também dos povos indígenas que conheciam a terra, conheciam aquelas sementes, aquelas plantas, conheciam os animais, as propriedades de remédio, né? As propriedades relacionadas à saúde. Até hoje a indústria farmacêutica patenteia coisas aqui da Amazônia, né, como remédio. Então, tudo isso faz parte. A gente está falando aqui de forma mais ampla agora em relação a genocídio, já não mais o caso específico, né, ou do Bolsonaro, ou do al-Bashir, que a gente falou mais cedo, lá do TPI, mas é pensar que a gente está inserido numa história de séculos de domínio, né, de uns povos sobre outros, e que as consequências disso, elas têm que ser conectadas. A gente tem que tentar ligar os pontos na nossa cabeça para não ficar assim, fala um conceito solto aqui, um conceito acolá, e aí assim, o cara se especializa em direito de, por exemplo, direito de família. E aí ele só sabe fazer divórcio, 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 divórcio. Nada mais existe. Ou ele se especializa em direito tributário, só sabe fazer imposto de renda. E é isso o tempo todo. É interessante que você tenha um pouco de abertura para conectar as ideias. E ver por que tem um problema na carga tributária brasileira. É do nada? É dissociado da história? Por que tem um problema aqui na nossa desigualdade que os pobres brasileiros são quase que 100% negros? Por que a gente tem um problema aqui que os indígenas até hoje estão morrendo? É do nada? As coisas têm conexão. Então, apontar Bolsonaro isolado como genocida pode até ser confortável, do ponto de vista assim, não, a gente precisa de um culpado, de um vilão para odiar, para a gente se unir contra. Assim, para uma criança de 6 anos, né, pensamento infantil aí, legal, mas a gente é adulto, né, a gente tem que pensar de forma um pouco mais complexa do que isso. Bolsonaro é extremamente problemático? Sim. Todos os ministros são lixo? Sim. Tem algum que se salva? Acho que não. Algum ali deixou de mentir no Lattes? Não. Algum ali fez alguma política decente? Que eu me lembro até agora, não vi nenhuma. Mas eles estão inseridos nessa estrutura. E eles têm ali aqueles 20% a 30% da população brasileira que aplaudem tudo que eles estão fazendo. Então, a gente tem que conectar essa estrutura e essa reprodução, né, de preconceitos, essa reprodução de ódio, de até uma interpretação, né, enviesada em relação a esse tipo de coisa que a gente ouve ainda, né? Mas o negro ele é malandro, o índio é preguiçoso. Isso não é um cara doido, gente, que do nada falou isso. Ele está nesse contexto, né? Lives conectadas. Não, eu estou lendo aqui, lives conectadas e semelhantes. Críticas necessárias, ações necessárias, sim, e é justamente isso que a gente quer passar. Quando a gente expande nosso conhecimento, nós passamos nosso conhecimento adiante, daí uma forma, uma ação necessária, uma forma de tentarmos diminuir aquilo que é uma política desde o nascedouro, né? É desde o nascedouro do Brasil. A gente não está falando aqui, gente, Bolsonaro é o único genocida que existe no Brasil. Não, ele não é. Pode ser, como a professora disse, é confortável a gente chegar e atribuir simplesmente ao governo Bolsonaro essa ideia.
Mas se você parar para pensar, toda a mídia, ela tem sua parcela de culpa também. Só um caso rapidinho. O ministro da Educação, vocês repararam que ele saiu mais, de uma maneira muito mais breve do que os outros? Vocês perceberam a cor dele? Esse de agora, né? O que não entrou, na verdade, nem entrou. Nem entrou. Mas vocês perceberam que a imposição midiática, a imposição das pessoas para que eles saíssem foi bem maior? Sabe E por Damares quê? está lá com o currículo mentiroso, o Salles está lá com o currículo mentiroso, tem um sem número deles ali com o currículo mentiroso. Moro chegou lá, como todo mundo sabe, né, o juiz, o herói do Brasil, mas se vocês pararem para ver o processo legal de Moro, não existe nada de legal. Mas ele chegou a ser ministro. E aí pronto, quando você vê, tá a estruturação ali, tá a institucionalização do racismo ali. Porque é muito mais fácil você retirar um negro de um cargo, um negro que é detentor do poder, você tirar ele dali, do que outras pessoas. Como foi mais fácil? Foi mais fácil retirar um negro ali antes de entrar. Foi mais fácil você retirar daquele espaço e você ver. Não tem tanta mídia nele, não tem tantas entrevistas. Não tem, sabe por quê? Porque a carne do negro é mais barata, assim como a carne do indígena. Então, quando você escolhe pessoas que têm uma vulnerabilidade social. Foi criado isso, um contexto para o indígena ter vulnerabilidade social, assim como os negros, assim como as mulheres, sabe? Assim como as mulheres negras, assim como os homens negros. Então, quando você busca em tom crítico apenas uma pessoa, está errado. Está errado. A gente não está aqui, a gente está julgando os fatos. O que acontece? A única política de Bolsonaro que está dando certo até hoje é a política genocida. Eu diria que é etnocida. É a única política. Essa daí é 100% efetiva até agora. É isso. Eu não posso chegar aqui e chegar e falar a economia está ótima com o Bolsonaro, porque não está. Não está. Pode estar para os mais ricos. Mas para a parcela social que realmente necessita, que é a base da pirâmide, não está. Não está. Então, a gente poderia estar aqui falando, professora, de genocídio, aquela falácia, guerra às drogas. Não existe guerra às drogas. Existe controle social dos negros. Tanto é que a gente tem a questão do encarceramento, mas a gente vai e faz esse recorte apenas para o genocídio indígena. Ele ganha, essa política genocida, ela ganha um grande aliado, que é a pandemia. Você percebe os números de indígenas proporcionalmente, né, que morrem são mais do que os homens brancos. Isso. Então a gente tem que verificar essa situação. O que é que está acontecendo? Como é que o vírus está chegando em regiões que são completamente distantes? E aí a gente pode falar, não, os índios também trabalham. Sim, os índios trabalham. Os índios podem sair, os índios podem morar na zona urbana. Ninguém priva eles dali, mas a grande parcela indígena está nas florestas, ainda está cuidando das terras que são deles. Quer dizer, estão em posse das terras. E aí a gente fica naquela mística, não, o índio que usa calça, será que ele é índio? Ele é mais índio ou ele é menos índio do que aquele que tem que usar o cocá? Aí a gente fica passando. Eu acho engraçado. Uma vez eu tive uma aluna, eu acho que não foi na sua turma, foi uma turma antes ou depois, que foi a única aluna que eu já tive, que ela me falou, eu sou da etnia tal, eu não me lembro agora, mas ela declarou, né, me falou que ela era indígena, e ela ensinou muito pra gente, nessa turma foi ótimo, porque ela falou muita coisa que eu não sabia, e algumas das coisas que eu falei aqui hoje, inclusive, foi a partir dela que me ensinou. E aí, ela comentou isso algumas vezes na sala, porque vinha esses comentários, né, índia nada, tá aí de vestido assim assado, tá usando batom, não sei o que, quer dizer... A imagem que muitas vezes se faz é que os povos indígenas, independente de qualquer diferença entre eles, porque claro que existem, né? São muitas diferentes etnias, mas a imagem que a gente até hoje reproduz muitas vezes é de que o índio, ele só é índio se ele fica parado no tempo. Se ele está exatamente igual ao que ele era em 1500, aí é índio. Se ele estiver fazendo uso de tecnologia, se ele tiver qualquer outra coisa, aí não é mais índio. Como é isso, gente? Como é isso? Quer dizer, o povo tem que parar no tempo, é isso? Assim, o critério é esse? É importante para a estruturação social da política que foi se formada. É importante que as pessoas parem no tempo. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Omar al-Bashir.
em certo tempo, ele estava naquele processo de ditadura, mas aí as pessoas começaram a parar, a pensar e dizer, não, alguma coisa está errado. Tanto é que o governo provisório que está lá decidiu entregá-lo. Porque ele está vendo, de um certo modo, não dá, não dá. Então, aí o Tribunal Penal Internacional, fazendo essa ligação, ele necessita também dessa cooperação. E quando a gente tem um Estado que a gente pega para ver, a transparência é quase zero, também fica difícil essa investigação. E é por isso que as investigações, às vezes, não têm andamento. Porque a gente, não, a jurisdição internacional vai chegar aqui e vai tomar o Brasil por um tempo, vai investigar tudo, vai chegar na casa de Bolsonaro. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona. O próprio Estado ele tem que entregar as informações. Justamente. E aí, outro problema que toda live eu tenho comentado, eu comento com todas as minhas turmas, porque tanto meu mestrado quanto meu doutorado são em políticas sociais e cidadania. Então, o que eu mais faço nas minhas pesquisas é avaliar a política pública. Para avaliar uma política pública, você precisa ter dado. Como é que eu vou avaliar uma política se eu não sei quantas pessoas foram beneficiadas entre 10 anos da política? Como é que esses dados estão colocados? E uma coisa gravíssima que vem acontecendo desde que Temer entrou e que se acelerou muito com Bolsonaro é o desaparecimento de dados. Em vários sites, você pode pegar o ministério aí que você quiser, qualquer área, você pode procurar, que se você tivesse conhecimento desse site ao longo dos últimos anos, você vai perceber que os dados sumiram. DataSUS sumiu uma quantidade absurda de coisa, né? Os dados do SUS da saúde. Como é que faz política pública assim? Os dados do Ministério de Justiça, que aí virou Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Muito dado desapareceu. Eu tô falando assim os que eu me lembro, tá? Que eu fiz investigação recente. O CONARE, né, que lida com refugiados. Tabelas que não conversam entre si. Mudança de critério de um ano para o outro. Isso impede que você faça qualquer tipo de avaliação, porque você não tem historicidade nos dados. E aí, como é que a gente vai, eventualmente, apresentar dados para um tribunal qualquer sobre determinada política brasileira, sobre determinado governo brasileiro? Porque se o governo ou não coleta os dados, ou coleta de forma completamente caótica, e esse caos não é por... Eu não acredito que seja por incompetência. Eu acho que é deliberado. Porque é muito sistemático para ser aleatório, sabe? É muito sistemático. Todos os sites, todos os ministérios começaram a mudar. E tem lei de transparência, então a gente pode pedir a informação. Eu já fiz uso algumas vezes dessa lei de transparência para dizer, meu querido, por favor, querido ministério tal, me manda aí, né, o que você tem dessa política, porque tá puxado. Aí várias vezes eles respondem, eles sempre respondem, tá? Todas as vezes que eu pedi, eles responderam. No último dia do prazo, sempre, mas responderam. Aí responde e te manda uma tabela que você já tinha achado. Eu disse, sim, essa tabela é inútil, essa tabela não tem informação. A gente teve um documento que eu vi esses dias que foi surreal. Era supostamente um documento de avaliação de uma política da saúde. E aí o documento era tipo assim, muitas coisas boas foram feitas e muitas coisas boas virão. Parabéns aos envolvidos. Não tinha nenhum dado. Não tinha um dado. Nada. Um gráfico, a tabela, um númerozinho. Nada. Como é que você vai apresentar qualquer coisa para uma procuradoria do TPI? Para eles avaliarem. Sim. E aí temos aí um outro crime. A utilização do Estado para velar aquilo que estamos fazendo, para esconder aquilo que estamos fazendo. É esse o discurso, é essa a forma de atuação. Então, quando a gente para perceber, gente, em 2022 não vai acabar o genocídio indígena, não. É capaz de, em 2022, os indígenas já terem sido todos exterminados. É muito mais provável que isso aconteça do que o genocídio acabar. Porque o genocídio, gente, vocês podem usar qualquer tipo de termo, pode usar quaisquer termos, mas o genocídio ele é estrutural, ele é racional, ele é estrutural, ele é sistemático e ele vem com a estratégia montada. Quando ele é um projeto mesmo. Justamente, quando o Bolsonaro ele entra no governo, ele ingressa ali como um presidente, ele já estava com a política montada. Não são atos irracionais de Bolsonaro, não, gente. É isso que a gente tem que disseminar essa informação, porque não estamos aqui concluindo que Bolsonaro é a pior pessoa do mundo. Eu até acho que seja, mas a gente não está
passando essa imagem, a gente está passando a imagem de que, através dos fatos, o que consta é que Bolsonaro é um etnocida. Ele está incitando o genocídio indígena. E uma raça, um povo está prestes a acabar. Gente, se 500 anos atrás estávamos com 9 milhões, 10 milhões de indígenas, hoje nós temos 900 mil e descendo. Não estamos subindo, não, estamos descendo. Porque se pararmos para ver, as mortes tem um fator determinante, que também não só tem índio em toda a América Latina, tem índio em diversos outros países. 4 lideranças morrem por mês na América Latina. 4 índios líderes morrem por mês na América Latina. E sabe o que é que a gente está querendo dizer isso? A aculturação do povo indígena. E quando a gente pronto. E quando a gente resolve fazer isso, a gente está falando o quê? Ó, vocês não podem morar mais aqui na floresta, vocês vão sair, vão lá para a zona urbana, onde já não tem emprego para as pessoas que são consideradas normais, não tem emprego nem para os brancos, não tem emprego para ninguém, mas vocês vão lá, procurem os postos de saúde, que vocês não têm esse direito à saúde como nós temos. Quer dizer, como você tem, professor, porque às vezes o posto de saúde ele é negado também à pessoa negra, às vezes não, muitas vezes, entendeu? Vai lá, índio, entra desse jeito que você está vestido, entra com suas vestimentas, com sua saia, entra no shopping, para você ver se você não vai ser parado, você vai ser mandado para trás. Gente, quando a gente fala genocídio, a gente não está falando, é uma forma de governo, que o governo vai chegar ali, vai ser instalado para matar as pessoas descaradamente, não. Vai matar... Tem que ter a câmara de gás de Auschwitz. Justamente, pensa que é o holocausto em si, chega ali e junta. Mas a gente tem diversas vezes que os garimpeiros, eles chegam, eles tomam as demarcações, eles encruzilham os índios, matam os índios, e aí o que é que acontece? Nada. Sabe por quê? Porque o que está embaixo das terras indígenas é mais valioso hoje em dia do que a própria pessoa humana. Então, quando a gente fala, a gente tem um tipo de discurso que fala, guerrilheiro, chegue lá e mate. Porque chegue lá e tome as terras, sabe por quê? Porque já tem uma MP. Um MP está rodando aí, durante a pandemia, para anistiar as terras demarcadas. Entendeu? Então, você pode tomar e não vai ter nada com você. E aí o que acontece? É incentivado mesmo. Incentivado. Então, esse incentivo é que a gente deve olhar, ter um raciocínio lógico, porque o Bolsonaro não vai tocar na arma. Outras pessoas tocarão por ele. Lembra que quando a gente contou na primeira parte da live, o caso do Omar al-Bashir, que foi condenado por genocídio pela TPI, ele não foi ele que pegou a arma e foi lá e tirou as pessoas e matou as pessoas. Ele estava no governo. Ele era o ditador, ele era o chefe do governo, né, chefe de Estado, chefe de governo, e ele que foi condenado. Ele e outros. Teve outros indivíduos que também foram condenados. Mas existe um precedente claro no TPI, isso é muito claro no TPI, de que o chefe do governo, seja qual for, ele é responsabilizado criminalmente, mesmo se não foi ele que empunhou a arma e diretamente foi lá, porque entende-se que ele é responsável se ele não empunhou a arma, mas ele incentivou o comportamento, ele se omitiu em relação a qualquer tipo de fiscalização. Então, muito cuidado, porque pode ter gente que até tentando parecer técnico, né, parecer uma pessoa, não, eu tô aqui falando, aí bota o monóculo do direito, né? Estou aqui falando apenas como advogado, estou aqui falando apenas como promotor, etc. Eu já vi muito discurso, é um pessoal que é o garantista de ocasião, né? Só quer seguir a lei quando interessa, quando é do amigo. Aí não, mas nesse caso não foi ele, tem que ver quem foi. Ele não mandou fazer isso. Não, mas peraí, não é bem assim. Você está exercendo o cargo máximo do executivo de um país. Não é assim, mas ele não sabia, ele não tinha nada a ver com isso. Tinha, tem, e vai ter que ser responsabilizado. Agora, o problema é que a gente fica aqui numa situação complicada, porque como é que vai produzir provas? Como é que a gente vai, o que a gente tem a entregar de provas? E aí pensar, será que ONGs, será que organizações da sociedade de qualquer forma de estrutura tem como levantar dados? As próprias organizações indígenas que estão, né, sob ataque direto, como é que essas organizações que estão tentando sobreviver vão ter que agora
estruturar um volume de dados, né, de coleta de provas para acusação. É muito complicado. O TPI tem esse problema, sabe? Assim, ele depende muito que os estados cooperem. Então, eu não, se eu fosse vocês, e aí aqui é a minha especulação pessoal, tá? Eu não criaria assim muita esperança de ver Bolsonaro condenado no TPI agora ou nos próximos anos. Pode ser que aconteça, mas daqui a muitos anos, sabe? Assim, depois do mandato. Isso eu estou presumindo que tem isso de mandato, né? Porque do jeito que a coisa vai, toda hora ameaça fechar Congresso, ameaça fechar STF, e toda hora é um discurso de golpe, né? Muito escancarado. Então eu não boto nem minha mão no fogo que vai ter eleição em Eu também, 2021. também não acho não, professor. Desde Também. 2018, quando ele venceu a eleição, eu fiquei, esse negócio E, agora, então não vejo e outra eleição. eu acho que já estamos, não sei como é que está o tempo aí. É bom a gente olhar. Acho que 8 minutos. 8 ou Pronto. 9. Eu escuto também muitos discursos dizendo que Bolsonaro é incompetente. O governo Bolsonaro é incompetente. Eu não acho o governo incompetente. Eu acho muito Ele competente. está executando o projeto dele com total competência. É um Pronto, projeto bom. justamente. É um projeto. Cada um entra ali com um projeto. O projeto que ele está executando está sendo com total competência. Até porque ele está ali. Passa ano, sai ano, ele está ali. Entendeu? Então, o que acontece? Bolsonaro agora, eles têm um importante aliado. O governo tem um importante aliado nesse extermínio indígena, que seria a pandemia. A pandemia, porque fica mais difícil a execução. Um fator determinante. Os testes rápidos só chegaram para os indígenas, para a maioria dos indígenas lá na Amazônia, 3 meses depois. Só chegaram agora em junho. Então, a gente tem aí pessoas morrendo e não sabem por quê. E aí a gente acha, não, gente, mas eles morreram e tal. Isso é genocídio. Isso encaixa-se na questão de genocídio. Ele está dizimando determinada parcela de um povo e de maneira sistemática que ninguém vai percebendo, porque a mídia não está lá. Sabe por que a mídia não está lá? Exemplo, o incêndio que ocorreu, acho que cerca de 2 anos atrás, eu não sei, 2 anos atrás, que ainda teve um conflito entre Bolsonaro e o presidente e a França, aquela questão toda. Sim, no museu, não Pronto. foi? Hã? Do Foi museu? isso. Não, Teve não. outro esses dias, né? Teve Não, outro. eu estou dizendo o incêndio que teve na floresta de desmatamento, porque o fogo chegou até São Paulo. A Sim, lembrei. nuvem, a É nuvem porque é chegou até. tanto problema, né? O Brasil pega fogo de tantos jeitos que... E aí o que acontece? A mídia só pegou em cima, pegou pesado, porque chegou no centro do Brasil, que é São Paulo, porque afetou São Paulo. Porque senão não teria aquela questão toda de save the Amazônia, save the não sei o quê. Isso tudo é culpa nossa também. Porque a gente faz questão de tornar midiático fatores que não são determinantes para nada. Entendeu? Então, a gente precisa disseminar conteúdos que sejam práticos e sejam realmente conteúdos fáticos. Que tenha argumentos ali que sejam identificados em qualquer lugar que você for e tal. Não adianta a gente disseminar Bolsonaro é isso, que ele não vai enfraquecer de jeito nenhum. A gente tem que ter argumentos para, na hora da luta, como a gente está tentando lutar fazendo essa live aqui, na hora do vamos ver, nós temos como lutar. A nossa arma é essa, é justamente o conhecimento. É diferente da arma de Bolsonaro. Porque se Bolsonaro ele está tentando, ele libera as armas, a gente libera os livros. É isso que a gente tem que encaixar. Tem que encaixar o indígena, o negro, na esfera social. É o que muita gente não faz. A gente faz essa live aqui, mas outras pessoas chegam aí absurdamente humilham o negro, humilham o indígena. E isso aí não pode acontecer, porque senão seríamos novos Bolsonaros. Entendeu, professor? Então, eu acho que já está próximo do fim, eu não sei, você faz o encerramento da sua maneira aí. Estamos nos últimos minutos, gente. Esses temas, né, provocam muita inquietação na gente, a nossa indignação, e todos os dias a gente é bombardeado de notícias terríveis, né, do nosso país.
A gente, agora até ciclone tem no Brasil, não é mesmo? E tem gente dizendo que não tem nada disso de aquecimento global, nada disso. Na verdade, está esfriando porque hoje ventou. Tem gente que pensa assim, né? E isso a gente tem que lutar contra isso exatamente no sentido que a Ainda falou. A gente tem que lutar para combater a pseudociência, a desinformação, para a gente se educar, aprender sempre um com o outro, né? Aprender, nunca a gente está completo e sabe tudo de nenhuma área. Mesmo a área que a gente se especializa, todo dia você é capaz de aprender alguma coisa nova. Então, esse é meio que o meu mote, assim, o tempo todo, né? Eu digo que eu nasci mesmo professora, porque desde sempre eu gosto de dar aula, eu dou aula desde muito nova, e eu acho que isso é um pouco que todos nós temos que fazer, mesmo quem não quer fazer carreira acadêmica, não é professor e tal, mas se você parar alguns minutos do seu dia, seja para explicar alguma coisa para alguém, seja para, tipo, a pessoa te mandar um negócio no WhatsApp e é fake news, e você mostrar aquilo ali não é verdade, não é daquele jeito, você contribui, sabe? A gente vive em tempos de muito... Não é só o isolamento social da pandemia. A gente já vive uma era que as próprias tecnologias e a maneira como a gente é forçado a trabalhar, a maioria de nós, né, que somos classe média para baixo, a gente trabalha demais. A gente tem pouco tempo para se educar. Dizer, poxa, eu já trabalhei de manhã até de noite, estou exausto, estou morto, não vou parar para ler um livro de filosofia, não vou parar para ficar lendo dado de uma política pública. E isso vai tornando a gente cada vez mais desarticulado. Né? A gente não tem mais essa facilidade de se organizar coletivamente para as lutas, para disputar os espaços, e a gente precisa pensar em formas novas. Eu acho que isso, essas lives, esses momentos de interação que a gente tem, ajuda, né, a gente fazer esses laços, ou reforçar esses laços. Então, eu estou muito feliz que ao longo desse período da pandemia, de tudo de horrível que vem acontecendo, uma coisa que está me deixando feliz é que eu tenho aproximado laços com muitas pessoas, né, entre alunos, ex-alunos, colegas, professores, porque a gente acaba, no dia a dia, na correria, não falando tanto, e agora que a gente está, né, em casa, eu pelo menos, aqui em casa não chegou vacina, aparentemente só na minha casa, porque minha rua tem o povo todo na rua aí, né? Tá parecendo que tá tudo normal. Eu acho que só na minha casa que não chegou. Mas a gente tem que, né, fazer essas pontes, esses diálogos, mesmo quando a gente discorda. Porque pode ser, hoje eu tô concordando com o Tainan que esse assunto a gente concorda, mas sei lá, vai que em outro assunto a gente tem algum ponto e é inevitável que a gente discorde. E de repente ele tá certo, eu tô errada, e ele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas pontes sejam feitas e que a gente consiga dialogar. E a gente consiga trocar, né, conhecimento e nadar contra esse epistemicídio, essas dominações que a gente vem historicamente vivendo e reforçando no mundo. Temos que fazer o contrário. Então, o nosso tempo está encerrando. Eu vou agradecer muito a todo mundo que ficou aqui desde a primeira metade da live. Vai ficar tudo no IGTV. Eu coloco no meu site também, profericarios.com, quem quiser entrar lá. Tem curso de Direito Internacional. Se alguém que não for do direito, ou que for do direito, mas não sabe internacional, tem curso lá se quiser se matricular. E, Tainan, muito obrigada por aceitar o convite. Temos que marcar mais vezes com outros temas. Sim. E a próxima semana também vamos falar de Haiti Negro e de Haiti, a Revolução do Haiti e Atlântico Negro. Misturei as duas coisas. Então, estamos seguindo com essas temáticas. Toda sexta-feira tem live aqui no canal. Um abraço para todo mundo. Lavem a mão, fiquem seguros. Tainan, muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Gente, tchau. Obrigado, professora. Fico muito feliz pelo convite e por ter participado dessa live. Tá bom? Tchau. E quem quiser também me procura lá no meu canal, no Instagram. Segue ele lá, que também tem várias lives massa no canal dele. Segue e ativa o sininho, viu? Tchau, professora. Gente.